Hein, Mário? Melhor ainda, né? Esse é o Melhor ainda. fundamento, né? Não entendi. Ganhar Se o dinheiro é bom, né? propósito. Olha só o que eu estou falando, Mário. O propósito meu, da minha vida, a razão da minha existência é ter lucro. Você olha para mim com os mesmos olhos se eu disser para você que o propósito meu está em você, está em fazer com que você melhore a qualidade do leite, fazer com que você tenha sucesso. O que você prefere? O Paulo lucro ou o Paulo melhorar a qualidade do leite brasileiro? Se você tiver de escolher, qual você escolhe? Com certeza o dinheiro, né? Nós vivemos por isso, O né? dinheiro? Porque não adianta ser sonho. Tem que ter, virar realidade. Olha que engraçado, viu? Que engraçado. Meu amigo, hoje eu vou falar sobre o jeito de ser. Vou falar como que a gente gostaria que os empregados se comportassem na fazenda. Porque eu tenho certeza, e todos vocês colocaram, que vocês querem empregados engajados. Todos colocaram. Todos sabem da importância de um empregado, entre aspas, bom. Aquele que chega cedinho para trabalhar, alegre, e, poxa, o que nós temos para fazer? Vamos lá, vamos juntos, e eu estou aqui, e vai lá, faz o trabalho dele, melhora o trabalho, e daí está pronto para ajudar os outros. Você quer um empregado assim, sabe? É o que a gente sonha todos os dias, é o que a gente quer. É isso aí. Se você falar para ele, viu, Mário, que o negócio da sua fazenda, que o propósito, a razão de ser é ter lucro, eu garanto para você que o propósito dele será dinheiro. Se o seu propósito é ter lucro, o propósito dele é dinheiro. Ele vai caçar salário, entendeu? Essa é a razão da vida dele, salário. E ele, se receber R$ 200 a mais de oferta de salário, ele muda. Ele muda. Porque ele segue o dono. Se o dono tem como foco dinheiro, o empregado tem como foco dinheiro também. A cabeça do dono é a cabeça do líder, é a cabeça do indivíduo que é seguido. As pessoas olham o dono e falam assim, puxa vida, como é que esse cara é? Onde que eu estou amarrando meu burro, como se diz aqui em São Paulo? Não sei se aí no Nordeste fala isso daí. Mas aqui em São Paulo onde que eu estou amarrando meu burro? Deixa eu ver. Se a cabeça do dono é dinheiro, a cabeça do funcionário é dinheiro. E ele vai ficar pingando de lugar em lugar para quem oferece 10 tostões a mais, sabe? É isso que vai acontecer. O propósito não pode ser dinheiro. Não pode ser o lucro, de maneira nenhuma. Muitos de vocês, eu li todos os canvas de vocês aí, e muitos colocaram lucro. Viu, Sandro? Professor, quer ver um exemplo simples, professor? É quando, imagina na hora de você contratar um funcionário seu, você chegar e falar assim, o meu propósito é que eu tenha lucro. A cabeça do cara passa assim, mas como que esse cara tem lucro? Uma das coisas é fazendo o quê com o salário, fazendo o quê com o funcionário? É isso que passa na cabeça dele, não estou dizendo, mas é na cabeça dele. Esse cara pensa assim, não importa o que acontecer, para ele ter lucro, ele, o dono, ter lucro. E Sandro, mais importante do que isso, os comportamentos dele no dia a dia estão ligados a dinheiro. Por exemplo, se ele vir que ele fez alguma coisa que tire o lucro, por exemplo, ele bateu o trator. Putz, vai ter de consertar. Vai perder dinheiro. Sabe vai cobrar de mim. Sabe o que ele faz? Esconde. A gente cria comportamentos dependendo do propósito. E tem N exemplos disso daí que o indivíduo esconde. A vaca que aparece doente, ele esconde. Tem um monte de coisas que ele faz, certo? E como é dinheiro, a gente estimula competição dentro da fazenda, entre os funcionários, entendeu? E aí não cria nenhum time, professor. Não cria time. Cada funcionário só olha o seu umbigo. Exatamente. E um quer ainda muitas vezes derrubar o outro. Exatamente. Esse é o grande negócio. E aí a fazenda não vai. Mas, Sandro, espera um pouquinho. Se o propósito não é dinheiro, quer dizer que dinheiro não é importante? Claro que é importante, mas não é o final. O dinheiro é o resultado de tudo aquilo que ele vem fazendo. A gente não mira o dinheiro, professor. A gente mira, principalmente no propósito, é como que eu atendo o meu cliente. Porque a hora que eu atendo, aquilo que eu sinto, e eu estou fazendo bem, entre aspas aí, ou fazendo com que alguém sinta-se valorizado, ele quer você. Ele quer trabalhar com você. Exatamente. Se a gente falar indústria, eu vou falar lá indústria lá do Paraná. Imagina que o propósito lá da Star Milk, lá do Matinho, chega. Eu quero ter lucro máximo. E eu falo isso para os produtores. O que o produtor imagina? Como que a indústria tem lucro máximo? Pagando menos sempre. O produtor vai falar, não quero. Então, pessoal, isso é importante. Isso é fundamental. Porque a base de tudo. O propósito determina o comportamento de todo mundo. O propósito determina o comportamento de todo mundo. Desde o dono até, enfim, todo mundo se guia pelo propósito. O dinheiro é consequência de um propósito conectado, alinhado com o que os clientes de vocês valorizam. Entendeu? Veja só, qualidade do leite
é a razão da clínica do leite. Do leite brasileiro, desde o Nordeste, da Betânia, até lá no Rio Grande do Sul. Esse é o nosso propósito. É por isso que nós mordemos, trabalhamos e ralamos dia e noite, sábado e domingo. Nós trabalhamos 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano. E é por isso que o laboratorista nosso chega e de madrugada ele faz a análise perfeitamente. Porque ele entende que esse é o propósito nosso, é um propósito nobre. É um propósito que ajuda a sociedade, ajuda as empresas, tanto fazendas quanto indústrias, ajuda as crianças. Eu falo isso todo dia. Eu falo, você quer que seu filho tome um leite contaminado, fraudado, com antibióticos, ou não? Todo mundo fala de jeito nenhum. Meu filho, eu não quero dar leite com fraudado, com clorofórmio, com o que quer ser, não quero. Quero dar um iogurte, um queijo, um leite que seja saudável, gostoso, nutritivo. E é isso que move as pessoas aqui dentro. Então, pessoal, para as empresas de vocês, repensem o propósito. Repensem o propósito. Abram novamente o Canvas e olhem isso daí. Certo? Olhem isso. Cada um tem um propósito. De uma maneira geral, no caso do leite, o propósito é produzir um leite saudável, seguro, confiável, nutritivo. Esse tem que ser o propósito de vocês, produtores de leite. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Não, se você me Então, quiser, uma cara. Oi. Pode falar, Sidney. Caiu. Depois volta. Então, pessoal, vamos lá. Para que a gente atinja esse propósito, eu coloquei para vocês, e terminei a nossa última aula. Antes disso daí, tem outra coisa das mensagens que eu gostaria de conversar com vocês. Eu tinha marcado aqui no papelzinho. Eu comentei com vocês, na nossa última reunião, acho que foi, a respeito de saúde animal, que é fundamental. Se a gente quer ter leite de qualidade, as vacas precisam estar saudáveis. Se a vaca tiver com mastite, com brucelose, com o que você não canta. É o ponto básico. Isso é básico. Senão, vaca doente não pode produzir leite saudável. Certo? Então, eu comentei com vocês da importância de vacas saudáveis. E falei para vocês que uma forma da gente saber quais são as vacas saudáveis, e se eu tenho um rebanho saudável, rebanho, que é o conjunto das vacas, é fazendo análise no leite das vacas, que estão produzindo leite, claro, obviamente. Sabe? E daí eu coloquei para vocês que, como esse é um assunto bem específico, nós vamos fazer um workshop onde nós vamos estudar isso com carinho, visando o que fazer. Quais são as ações? Quais são as ações? No dia a dia, né? E começando pela pergunta, tem o problema? Tem o problema? Isso a gente tem feito em vários cursos nossos. E existe curso, por exemplo, nós estamos fazendo um curso agora, junto à Danone, que são 30 fazendas, 30 né? fazendas, E nós fizemos no sábado passado, fizemos um workshop com eles. Os 30 fazem análise da qualidade do leite do tanque, no mínimo 3 vezes por mês, que é o mínimo para ser feito. Muitas vezes a gente faz uma vez só e não tem sentido isso, tem que fazer 3 vezes, no mínimo. E análise individual das vacas. Exato. É impressionante, Sandro, o que a gente vê. A gente vê muita fazenda com 400 mil, 500 mil células somáticas. São rebanhos que têm 50% das vacas doentes, com mastite, infectadas. Rebanho com até 80% de vacas infectadas. Poucos rebanhos com menos de 15%, que é o que precisa ter, menos de 15% de vacas com mastite. E, pessoal, de cara, puxa vida, por que é que eu vou padronizar um processo de ordenha se eu já tenho 80% de vacas contaminadas, infectadas? As minhas máquinas estão quebradas. As máquinas estão com o carburador sujo, com vela suja. Imagina você ter um trator que não sai da oficina, como você faz para plantar? Não tem jeito. Não, e você vê eu esqueci o nome agora, lá do Nordeste, que falou, mas precisa ter alimento de qualidade. Para quê? Alimento de qualidade você vai dar para uma vaca que, de cara, ela vai produzir 60%. Do que ela poderia produzir, 50% do que ela produzir. Não precisa ter alimento de qualidade para uma vaca dessa. Não adianta. É colocar gasolina azul num carro com um motor rajando, fazendo fumaça. Sabe? Não adianta. Não adianta. Então, a primeira coisa é essa. Bom, não adianta. Não adianta. Então, a primeira coisa é essa. Bom, eu comentei sobre isso na reunião passada. E falei que nós vamos fazer um workshop com vocês, mostrando isso daí. E muitos de vocês daí ficaram em dúvida, perguntando, mas é só quem faz análise na clínica? É só quem faz análise individual de todas as vacas? É só quem... Tem indústria que às vezes manda o leite para cá, analisa o leite do tanque aqui. Olha, pessoal,
Da turma de vocês, existem cerca de uns 15, 20, né? Isso, uns 15 que fazem análise Que individual. fazem análise individual. Nós vamos trabalhar... E tem perto de 50 que já tem análise de tanque. 50 fazendas. Fazendas. E olha só, 50 fazendas de vocês já fazem análise de tanque. Por meio do latim, né? Por meio do latim. Nós vamos trabalhar com essas fazendas. Com essas fazendas aí. E nós vamos ensinar para essas fazendas como fazer. Certo? O que fazer amanhã, o que fazer depois da manhã, o que controlar, quais são os indicadores que ele tem de olhar uma vez por mês, uma vez por semana, direitinho, isso daí, com essas fazendas. Quem quiser fazer análise individual, como essa reunião será que dia? Será no dia 23/4, é num sábado. Olha só. Mas nós vamos comunicar. Nós estamos falando aqui para vocês receberão tudo certinho no grupo. Dia 23/4 de abril. 23 de abril, das 9 às 11. Isso. Mas reserve o horário até meio-dia. Por quê? Normal, a gente fala 2 horas, mas depende das perguntas. Como é workshop, é um negócio que as pessoas vão perguntar. E daí, pode ser que a gente vá até meio-dia. Meio-dia nós paramos, de qualquer forma. Certo? Mas é um negócio bastante informal, que a gente faz aqui na lousa e no Excel. Nós vamos trabalhar juntos esse negócio. Tá? Muito bem. Não é restrito a essas 15 ou quantas? 50 que a gente já tem. Fazendas. Não é restrito. Quem quiser, pode participar, não tem problema algum. Isso faz parte do curso de vocês. Nós vamos fazer outros workshops. De mastite, nós vamos fazer 3 workshops desse tipo, aos sábados, 3. E nós vamos ter um workshop da parte financeira, de gestão do dinheiro. O que a gente faz com o dinheiro? Como é que a gente controla, como é que... Sabe, direitinho, esse daqui. Ó. Então, são 4 workshops que são abertos a todos. Então, aquela pergunta, mas eu posso fazer? Claro que pode. Pode e deve fazer. Combinado, pessoal? Quem quiser ter os dados individuais, daí consegue gerenciar a sanidade da glândula mamária. Se não tem os dados individuais, não dá para fazer a sanidade da glândula mamária. Não se resolve problemas de mastite olhando mastite clínica, fazendo cultura das vacas com mastite clínica. Não resolve nada isso daí. Não. O que resolve é você trabalhar com o rebanho, não com poucos indivíduos. Tudo bem? Porque se você tem 100 vacas, no mês aparece 3, 4 com mastite clínica. Mas na verdade você tem 50 infectadas, não contaminadas, infectadas. Então você tem que trabalhar com 50, senão você não resolve nunca. Se ficar trabalhando com 2, 3 por mês, não adianta, você tem que trabalhar com 50. Tudo bem? Daí você vai andando para frente. Muito bem, pessoal. Está claro? Então todo mundo que quiser vai fazer, mas o Sandro, a Bárbara, vai encaminhar para vocês o link, a hora, a data, direitinho. Tudo bem? Terá ali uma série de perguntas que essas pessoas que irão participar, que fazem análise aqui, a Bárbara irá encaminhar para que eles respondam o questionário, para que a gente possa ver os cadastros e tudo mais. Vocês vão ver, nós vamos operacionalizar isso essa semana. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. O que eu comentei, terminei com esse slide aqui, ó, que se a gente quiser ter um negócio mais lucrativo, pessoal, é fundamental que a gente produza produtos melhores, que é isso que eu estou falando aqui, leite de melhor qualidade, só que nós temos de produzir mais fácil. Mais fácil. Não complica. Se vocês quiserem que os empregados façam aquilo que vocês combinarem com eles, tem de ser mais fácil. Porque se for complicado, não é só complicado em termos de carregar peso, mas complicado mentalmente. Tudo tem que lembrar isso, fazer aquilo, agora não sei o que, dá 3 pulinhos para lá. Pense sempre, o exemplo que eu dou sempre é em ATF. Certo? Rapaz do céu, a gente começa a colocar um protocolo que é difícil do cara fazer as coisas. Você pega um outro exemplo, tratamento de mastite clínica, Sandro. Putz a vida, se a vaca tem, é severa, moderada, é branda, é não sei o quê, é tóxica, então você tem tal tratamento. Se já tratou uma vez, você faz isso daqui. Se já tratou 2 vezes, você faz isso. Se é novilha, você faz isso. Se é vaca, rapaz, o cara não faz. Dieta, mesma coisa. Uma dieta para vacas pós-parto, uma dieta para alta produção, média produção, baixa produção, depois na maternidade, 60, 30, de 30 a parir, depois outra para recria, outra bezerreiro para... Meu amigo, o cara não consegue. Cada dieta tem 7, 8, 10 ingredientes diferentes para ele colocar na balança todo dia. Ele não vai fazer. Não vai fazer. Esqueça. Então, isso é outra máxima nossa. Produzir mais fácil. Mais fácil. A gente complica tremendamente as coisas achando que está melhorando, mas daí a pessoa não faz. E por último, produzir com menos desperdício. Então, nós temos de saber exatamente o que está criando valor e o que não está criando valor, para que a gente possa eliminar as coisas que não criam valor. Se não cria valor, é desperdício. Eu estou jogando dinheiro fora. Certo? E eu vou falar muito de desperdício com vocês, sobre os 7 desperdícios, mas o que vocês precisam ter em mente sempre, eu vou repetir isso daí, que o que vocês fizerem que modifica alguma coisa em direção a colocar no tanque leite com características tais, é valor. Tudo, Sam. Tudo. O que vocês fizerem que não modifica, não é valor e você tem de eliminar ou se perguntar, devo fazer ou não? Por exemplo, eu vou lá pintar uma cerca. Se você está pintando uma cerca, Sam, você está contribuindo para colocar leite de qualidade no tanque? Não. Então você tem de se perguntar, devo fazer ou não? Eventualmente você fala sim, porque isso pode mudar o moral das pessoas. Eu vou plantar uma árvore. Puxa vida, de repente, eu vou fazer, mas conscientemente. Passar o dia plantando árvore? Passar o dia e não ordenhar vacas? Não vai dar certo. Negativo. Você colocar vaca no curral de espera e a vaca ficar lá 1 hora em cada ordenha, se vocês fizerem 3 ordenhas, 3 horas de dia de pé, não contribui em nada por colocar leite no tanque. Isso é desperdício na veia.
Você colocar comida para a vaca com mais proteína do que ela precisa é desperdício na veia. Se a vaca está engordando, é desperdício na veia. Isso vocês têm de cortar, têm de eliminar. Então nós vamos conversar bastante sobre desperdício mais lá para frente. Muito bem. Passa para mim o próximo. Eu passo. Não, desculpa, eu passo. Espera aí. Vai, vou clicar. Passou? Bom, para conseguir essas 3 coisas que a gente tem de ter em mente, pessoal, vocês estão vendo esse slide? Dá para ler aí, Sidney? Consegue ler? Professor, ensinou muito bem a parte das engrenagens. Não, das engrenagens eu falo aqui. Bom, essa frase aqui, viu, Sidney? Essa frase aqui, é o que a gente quer. Que todos, desde o dono até o último funcionário, o último não é o último, mas todos os funcionários, todos, do escritório, da ordem, assim por diante, precisam buscar continuamente a melhoria daquilo que eles fazem, de seus processos. Todos. Essa é a cultura que nós queremos implementar na nossa fazenda. A gente chama isso daí de cultura de melhoria contínua praticada por todos. Isso daqui é básico, é chave, e é o que vocês têm de falar. Aqui nessa fazenda, todos buscam todos os dias a melhoria do que fazem. Escrevam com as palavras que vocês quiserem. Isso é fundamental. E é um posicionamento que vocês devem fazer. Eu vou falar de cultura agora, e a cultura se resume nisso aqui, nisso. Cultura, pessoal, é a somatória dos comportamentos das pessoas da sua fazenda quando ninguém está olhando. No domingo, professor. No domingo. A gente sempre fala isso, no domingo da fazenda. No domingo da fazenda. Isso é cultura. Cultura é a somatória dos comportamentos de todas as pessoas da sua fazenda quando ninguém está olhando. Se perguntem, quando vocês não estão olhando, todos buscam diariamente melhoria do que fazem? Se perguntem. Tá? Vocês vão ver que não é assim. Se não é assim, alguma coisa precisa ser feita. É isso que eu vou colocar para vocês. Isso é fundamental. Isso passa por engajamento, por uma série de coisas. É fundamental. Então eu vou colocar um outro slide, que é isso daqui. Eu vou contar uma história para vocês entenderem bem essa questão de todos. Isso é o que aconteceu. Já estou ajustando, professor. Você fez isso. Meu cameraman aqui é fogo, viu? Bom, pessoal, pensem comigo aqui, todo mundo junto, feche os olhos, cada um de vocês, feche os olhos, não olhe para mim, feche os olhos e se transportem para um mundo onde as coisas mudam constantemente. Tá tudo bem, de repente aparece Covid. Tá tudo bem, de repente dá um vento e destelha a sala de ordenha. Tá tudo bem, daí o gerente chega e fala, estou saindo. A pessoa que está ordenhando fala, estou saindo. Está tudo bem, o cara chega e fala assim, a vaca, a Laura, você fala da Laura, a Laura morreu. Está tudo bem, o cara fala assim, olha, o trator caiu no rio. Caiu no lago. Eu esqueci o trator desbrecado e ele caiu no lago. Imaginem isso, no cérebro de vocês. Vocês vão ver que isso é uma situação muito comum na nossa vida. A gente está bem, de repente recebe um diagnóstico de tal doença aí, de câncer, de não sei o quê. Certo? Então tudo muda. A segunda coisa, pessoal, imaginem uma situação, um local, onde todas as pessoas dependem umas das outras para que a gente consiga realizar coisas, para que a gente consiga sobreviver. Imaginem na fazenda de vocês, se vocês ficarem sem os ordenhadores. Eles chegam amanhã e falam assim, estamos em greve. Estamos em greve. Tá certo? Estamos em greve. Daí não tem gente para trabalhar. Imagine uma situação como essa. É difícil nas fazendas. É difícil. Tá? Mas imagine que sem um grupo de pessoas, como é que vocês vão conseguir colocar leite no tanque? E imaginem uma terceira situação, que é o esforço individual, o esforço de cada pessoa é fundamental para o resultado final. Por exemplo, se vocês têm uma ordenha que tem 3 pessoas trabalhando, 2 se esforçam para executar o trabalho e 1 fica só enrolando. Pensaram nessa situação? Agora podem abrir os olhos e vamos para a realidade nossa. Será que esse local que eu pintei para vocês é tão difícil de existir? Eu acho que não. Eu acho que é muito fácil de existir. Muito fácil. Num local como esse, a gente começa a utilizar uma série de estratégias para mitigar estas situações, do tipo bonificar as pessoas, bonificar as pessoas,
mitigar estas situações do tipo bonificar as pessoas. Num local como esse, a gente começa a utilizar uma série de estratégias para mitigar estas situações, do tipo bonificar as pessoas, para estimular elas a se esforçarem. A gente começa a premiar as pessoas, a gente começa a tentar fixar uma série de coisas, comprar grande quantidade de insumos de uma vez, porque as coisas mudam, o valor do dólar muda, a Rússia ataca não sei o quê, daí não tem fertilizante. Então vocês começam a travar uma série de coisas aí. Bom, essas coisas, no entanto, não resolvem. Nessas diferentes situações, por exemplo, eu vou colocar aqui primeiro, quando nada é definitivo. Quando nada é definitivo, pessoal, a gente olha as mudanças como um combustível para o crescimento. Eu vou até tirar daqui, pessoal, para que eu possa utilizar a lousa aqui. A gente começa, quando nada é definitivo, a gente começa a viver essas situações de uma outra forma. Por exemplo, apareceu o Covid. Muita gente olhou essa situação como sendo uma desgraça. E daí ele pegou e quebrou. Ele, não tem solução, não tem jeito. Ele, putz, a vida, ficou em casa, ficou depressivo. Outras pessoas, no entanto, floresceram. Isso. Mas você pega restaurante. Muito restaurante fechou, sabe? Agora, teve restaurante que, putz, a vida, foi para frente. Alavancou as vendas de uma maneira que nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. A situação nossa aqui, nós dávamos aula presencial. Com o Covid, nós começamos a dar aula virtual e isso foi para nós, inicialmente, traumático. Porque eu sempre acostumei a dar aula na lousa, certo? E interagindo com os alunos. E, de repente, não podia fazer isso daí. E nós fomos trabalhando, e hoje nós estamos conseguindo dar aula com a mesma qualidade que a gente dava antes, virtualmente, utilizando uma série de ferramentas. Nós fomos melhorando. Uma outra situação, que eu falei daquela vaca que morreu. Aquilo é um combustível para a pessoa chegar e falar assim, vou mudar. As células somáticas de vocês será um combustível para vocês mudarem comportamento. Então, pessoal, a gente pode olhar essa situação, que é muito comum, para que a gente melhore as coisas que nós fazemos. Ou a gente aceitar que não tem jeito e está pronto para morrer. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês quanto à cultura. Eu vou construir a cultura para vocês. Muito bem. Aquela outra situação onde cada indivíduo depende do outro. Ou seja, um indivíduo depende do outro, que depende do outro, e assim por diante. É uma rede. É uma rede de pessoas que dependem umas das outras. Numa situação como essa, a gente começa a repensar a forma com que a gente se comporta, a forma como a gente age. Por exemplo, se todos são importantes, a gente começa a olhar cada indivíduo com a mesma importância. Sandro. Mas ele é rapador de bosta, ele é bosta. Negativo. Ele é tão importante quanto vocês, donos de fazenda. O que existe são atribuições diferentes. Mas a importância é a mesma. Porque se o rapador de bosta deixar de existir, não tem mais leite no tanque. Não tem jeito. Não tem vaca saudável. Não tem vaca saudável. Você vai começar a ter mais mastite, você vai ter problema de casco, você vai ter vaca escorregando, você vai ter uma série de coisas. Você não vai ver cio direito. Então, pessoal, todos têm a mesma importância. Olha só o que eu estou falando. Numa situação em que um depende do outro, todos têm a mesma importância. Não peguem um indivíduo e fala, esse é filho do papai, esse não. Não pode ser feito dessa forma, porque a gente depende um do outro, tá certo? Isso faz com que a gente também tenha uma outra forma de agir, que é a seguinte, se todos são importantes, Sandro, nós não podemos perder ninguém. Não podemos perder ninguém. Não é assim, putz, tudo bem. Não. Aqui na clínica nós não queremos perder ninguém, por uma série de razões. Tem uma razão financeira que, para que você possa, de fato, ter uma pessoa trabalhando na sua fazenda, do jeito, com aquela cabeça que eu falei lá atrás, fazendo o que foi combinado e melhorando sempre, essa pessoa demora em torno de 5 anos. É um investimento que vocês fazem nas pessoas. Então, vocês não podem perder por causa de dinheiro. E não pode perder também, pessoal, porque cada pessoa tem um papel fundamental. É como uma vaca num lote. Quando você tira uma vaca e põe uma outra vaca, o que acontece? Nossa, aquelas vacas do lote vão nessa que entrou agora e você causa um distúrbio naquele. Tudo correndo. Tudo muda. Até ajustar novamente. Então você não quer perder ninguém. Isso quer dizer, pessoal, que vocês vão passar a olhar as pessoas não mais como custo variável, mas como custo fixo. E elas serão a última coisa que vocês vão eliminar se vocês tiverem um problema
de custo de produção. Não a primeira, que é o que normalmente acontece nas empresas. Quando tem custo alto, a primeira coisa que se faz é cortar a cabeça. Negativo, meu. Não é por aí. Existem outras formas que nós vamos ver aqui. Então, nós passamos a olhar as pessoas com outros olhos. E a outra coisa fundamental disso daí é que a gente começa a investir nas pessoas. Sabe? A gente começa a olhar a capacitação diária como uma atividade tão importante quanto ordenhar vaca. Cria valor como ordenhar vaca. Então, todos os dias, nós capacitamos as pessoas. Esse é o papel de vocês. Vocês têm de tornar as pessoas mais competentes todos os dias. Todos os dias. E isso faz com que a Fazenda se transforme numa escola de capacitação das pessoas no local do trabalho, com aquilo que elas estão fazendo. Tudo bem, pessoal? Bom, e aquela terceira situação que eu coloquei para vocês, que é quando o esforço de cada um é indispensável, a gente entende que a excelência do resultado depende da dedicação e esforço de cada pessoa. Então, se a gente quiser ter um leite com menos contagem bacteriana, depende do trabalho de cada um. De cada um. Não adianta um cara deixar passar uma vaca que está contaminando as outras vacas sem ter uma ação adequada com essa vaca. Não adianta. Não adianta um cara, na ordenha determinada lá da noite, não fazer um trabalho direito, porque daí causa problemas para o ano inteiro. Então, o esforço de cada um, pessoal, é indispensável. Todos os dias. Tá? Isso faz com que a melhoria é responsabilidade de cada pessoa. Não é do dono, muito menos do consultor. É de cada um. A melhoria tem que ser feita por cada, não pode falar. Cada pessoa tem de melhorar. E a gente começa a olhar os indivíduos com outros olhos. Se todos têm de melhorar todos os dias, a gente começa a olhar as pessoas como um reservatório de ideias. Todos têm ideias valiosas. Explorem isso, pessoal. Explorem a cabeça das pessoas que trabalham com vocês. Pergunte o que você acha. Por que você acha dessa forma? Nunca, e daqui para frente isso vai acontecer, nunca tratem uma ideia como sendo imbecil, como sendo sem sentido, sem razão de existir. Todas as ideias precisam ser tratadas como ideias potenciais para melhorar o negócio. Se eventualmente vocês acharem que aquela ideia não tem nada a ver, porque o cara quer colocar um teto na fazenda inteira e não sei o quê, vocês têm de trabalhar aquele negócio. Puxa vida, isso daí pode ser. No entanto, agora tem outras coisas que nós estamos fazendo, nós vamos ver isso daí, mas e quais são os problemas? Faça o cara pensar, mas não descarte a ideia. Porque se vocês descartarem a ideia, ele nunca mais dá ideia. E um grande patrimônio que vocês têm são os cérebros que estão junto com vocês. Então, não descartem as ideias, estimulem as ideias. E a forma de fazer isso é reconhecendo o esforço da pessoa de trazer a ideia e também de não prestar atenção naquela ideia que foi colocada. Isso faz, pessoal, também com que a gente comece a olhar as coisas de forma diferente. Normalmente, a gente acha que melhoria é coisa disruptiva. Melhoria é construir uma instalação, é trocar o rebanho, é colocar um equipamento de ordenha diferente, sabe, é uma tecnologia, assim, não sei o quê, né? É IATF, não sei o quê. Pessoal, essas coisas são as melhorias que a gente chama de melhorias grandes. Mas, essas melhorias, se vocês somarem ao longo do ano, quantas são? Uma, duas, três melhorias. Ao longo dos anos, às vezes é uma. 2, 3 anos. Exatamente. Eu vou comprar uma terra nova. Isso são coisas esporádicas. No entanto, a melhoria que se pode fazer todos os dias é aquilo que a gente chama de melhorias pequenas, feitas por todos. Se vocês têm 5 funcionários e todo dia eles melhoram alguma coisa naquilo que eles fazem, em 365 dias vão ser 1.600 melhorias. E essas melhorias causam um impacto enorme no produto final de vocês, na redução de custo e assim por diante. Então, pessoal, essa terceira situação que acontece nas nossas fazendas exige comportamentos diferentes. Ou seja, são 3 situações. Tudo muda, o grupo é fundamental e o indivíduo é também fundamental. São 3 coisas que vocês têm de colocar na cabeça, porque isso acontece em todas as fazendas. Tá certo? Agora, eu vou colocar aqui para vocês uma imagem. Olhem só. Tá dando para ver essa imagem aqui? Ó? Tá? Bom, essas são 4 fotografias do Japão que eu peguei. A primeira foto aqui é de um navio de guerra do Japão, lá por volta de 1000 e pouco, que ilustra para a gente que o Japão sempre enfrentou guerras, sempre brigou, porque o Japão não tem porcaria alguma de recursos naturais. Não tem petróleo, não tem nada, não tem terra, não tem nada. Então ele sempre brigou. Uma outra foto é essa daqui. Ó. O Japão tem 2, 3, 4 terremotos por dia, todos os dias. Tem vulcão, tem não sei o quê. Putz, esses terremotos fazem isso daqui. Ó. Olha essa foto de um barco em cima de um prédio aí, foi o tsunami. Essa foto do tsunami recente. Essa outra foto aqui, ó, é da Segunda Guerra Mundial, quando jogaram a bomba atômica lá no Japão. Destruição total. O que vocês enxergam agora dessas 4 fotos aqui, ó, 4 imagens aqui? Eu enxergo um país onde tudo muda. Eu enxergo um país que o esforço de todos é fundamental. Como é que vai sobreviver num lugar desse? Precisa um do outro, Sandro. Um cara sozinho aí não consegue viver. E a terceira coisa, você acha que o esforço de cada um é fundamental? É importantíssimo. É fundamental. Olhem só essas 4 imagens aqui.
Então, tudo aquilo que eu falei para vocês, pessoal, desse ambiente aqui, olha, lá no Japão acontece. Daí o que muita gente fala. E isso acontece, por exemplo, na Europa. Ah, lá tem guerra. Né? E não sei o quê. Nos Estados Unidos, você tem neve, tem terremoto. Ontem deu furacão em New Orleans. Tudo inundado. Meu amigo. E muita gente fala, o Brasil precisava ter uma guerra, né? Porque aqui, em se plantando tudo dá. Aqui tudo é fácil, tudo acontece. E pode roubar, e pode não sei o quê. No Brasil não dá, então. No Brasil, essas 3 situações não acontecem. Como não acontecem, não dá para fazer aquilo que eu falei que tem que fazer. Não dá para valorizar as pessoas. Não dá para tratar cada um como indivíduo. Entendeu? Não dá. No Brasil não dá. E a gente aceita essa situação. Tá? Se vocês olharem, tudo que nós estamos falando aqui é embasado no sistema de gestão da Toyota. Tá? Aqui tem uma filosofia que é a filosofia Lean. Daí a gente fala, mas essa filosofia vale lá para o Japão, vale para a Toyota porque tem isso daqui. Será que é isso? Será que é isso? O que vocês fariam, então? Essa é a minha pergunta aqui para a gente fazer um intervalo. Eu vou fazer um intervalo agora, junto com o Sandro, e vou deixar ao invés de vocês fazerem pergunta para mim, eu é que vou fazer. O que é que vocês fariam na fazenda de vocês para que aquelas coisas que eu falei atrás, que têm de ser feitas, sejam feitas? Pensem nessa pergunta, tá bom? Tudo bem. Vamos fazer 10 minutos? 10 minutos de intervalo, então, pessoal. Então, na volta, tem que responder a pergunta. Tem que responder. Eu vou fazer chamada oral na volta. É isso aí. Tá bom? Vamos lá. E daí, pessoal? Quem quer responder? Alguém quer? Fica todo mundo com medo. Parecendo sala de aula, viu, Sandro? Tudo lá pra baixo, né? O professor pergunta, olha para baixo, olha para o lado. Escreve no caderno. Exatamente. Agora vai entrar todo mundo atrasado. Bom, Professor. Fala, Miller. Miller, meu amigo, me ajuda aqui, por favor. Não, então, a pergunta foi o que fazer na fazenda para que essa cultura das melhorias constantes ocorra, né? Que as mudanças que você quer fazer, né? Induzir. Na minha concepção, eu acho que aquela ideia do pertencimento, né? Da pessoa, né? Tá fazendo uma coisa em algum local onde ela se encontre, né? Onde ela acha que aquilo é dela também, né? Onde ela está fazendo uma melhoria em um lugar onde ela, né, seja dela, tem um sentido de pertencimento, né? Sim. Bom, deixa eu colocar uma coisa para vocês. A gente pode simplesmente esperar que todas essas imagens aqui aconteçam na fazenda dentro das características daqui do Brasil, das condições do meio nosso. Então, vocês vão fazer guerra com a indústria, por exemplo. Vocês vão criar tsunamis lá na fazenda, dizendo que, olha, pessoal, o leite é uma porcaria. Sabe, vocês podem criar condições de medo na fazenda, colocando para as pessoas, olha, está aumentando muito o custo de produção, não sei o quê, não vai aumentar salário, não vai aumentar nada, o leite é um negócio muito ruim. E todo dia vocês criarem um clima de catástrofe na fazenda. Acontece isso? Acontece. É uma das coisas mais comuns que a gente vê, o clima de catástrofe. Nossa, seca, não sei o quê, Paraná, não dá. Produzir leite no Ceará é impossível, não tem condições e tal. Não tem isso, não tem aquilo, não tem funcionário. Produzir leite na Bahia, puta merda. Baiano não trabalha, não quer saber de trabalhar. Todo mundo fala, na minha região não tem funcionário, Não mas todas tem as regiões falam a mesma coisa. Todas as regiões falam. Pessoal, eu já vi fazenda lá no Nordeste, Sandro, que é um espetáculo. Sim. Na Bahia, que é um espetáculo. Em São Paulo, que é um espetáculo. Em Minas, no Rio Grande do Sul, e acabou, pessoal, acabou. Não é por aí, não é criando um clima de catástrofe. É óbvio que a gente sempre tem de criar tensão. Tensão. Não uma tensão como essa daqui, ó, sabe, de tsunami, mas uma tensão de desafios para o negócio. Desafios na melhoria da qualidade do leite. Desafios na capacitação das pessoas, em aumentar a competência. Desafios. Os desafios são fundamentais. Desafios são coisas que a gente persegue, a gente procura, a gente age. Catástrofe, a gente não age. Mas o desafio, sim. Então, pessoal, depende de vocês, donos de fazenda, criarem as condições do meio que façam com que aquelas três coisas, nada muda, que tudo muda, desculpa, o inverso, que dependência mútua e de perseverança e esforço, essas três coisas sejam praticadas, sejam motivo de comportamentos adequados. Tudo bem, pessoal? Essa é a grande coisa de vocês. A grande coisa de vocês. Criarem desafios. Esses desafios vêm lá do sonho, vêm da visão e do propósito que vocês escreveram. Por isso que propósito se cumpre, se cumpre. O sonho se persegue. A visão é o desafio que nós temos pela frente. É com isso que vocês criam as condições adequadas para que todos façam isso que o Miller falou aqui, que todos se engajem.
Mas isso exige, pessoal, comportamentos de vocês, comportamentos específicos, que eu vou comentar agora, cada um deles. Bom. Então, pessoal, vocês criam as condições do meio. Crie. Dessa forma que eu falei, com sonho, com visão, com propósito, identificando o cliente, e aquele canvas, esse canvas que vocês fizeram, passam a ser o norte de vocês, que precisa ser colocado para todos. Todos precisam entender qual é o norte da fazenda, qual é o sonho, qual é o propósito, precisam ter clareza das coisas. Todos, todos, todos. Essas são as condições do meio para que vocês daí tenham comportamentos claros. E eu vou falar aqui de comportamentos, então. E vou escrever aqui, ó, esses pilares do sistema de gestão. Tudo muda. Dependência mútua. E esforço individual. Esses são os pilares que sustentam uma cultura de melhoria contínua, praticada por todos. Cultura de melhoria contínua praticada por todos. Essa cultura, pessoal, para que ela exista na fazenda de vocês, vocês vão ter de ter alguns comportamentos agora. Comportamento. Vou falar de comportamentos do dono da fazenda. O que vocês têm de fazer como comportamento todos os dias para que vocês engajem todo mundo, todos, nessa cultura de melhoria contínua. Todos, todos, todos. Todos melhorando. E eu vou comentar com vocês agora aqui. Bom, essa cultura, pessoal, ela tem alguns pilares também, eu diria, que são, em primeiro lugar, respeito. Que vocês têm de praticar. Respeito. O que é isso? O que é respeito? A gente imagina que respeito é a gente ser educado. Não é isso. Não é isso. Isso é básico. Claro que a gente tem que ser educado. Se a gente chega chutando o traseiro das pessoas, nada a gente não consegue se comunicar. Mas respeito, pessoal, é o seguinte. Ó. Isso vocês vão receber esses slides depois. Mas aí no Para Colorir vocês podem escrever. Certo? Respeito. A primeira coisa de respeito é que todos os empregados, todos, têm o direito de ter sucesso sempre que executarem seu trabalho. Essa frasinha é pega para capar. Pega para capar. Todos os empregados têm o direito de ter sucesso sempre que executarem seu trabalho. Isso não é comportamento do dono, mas é o que significa respeito, Sandro. Certo? É criar seres humanos melhores. Fazer com que a pessoa tenha todas as condições de ter sucesso. Sucesso é entregar o que é esperado, é ter desafios, é melhorar aquilo que ele está executando. Todos têm o direito, desde o rapador de bola. Coloca isso na sua cabeça, sabe? O que significa isso daí? Pega lá o tocador de vaca e fala assim, pô, eu quero fazer com que esse cara tenha sucesso todos os dias naquilo que ele faz. O que você vai fazer? Olha só, se sucesso é entregar aquilo que você combinou com ele, se ele não estiver entregando aquilo que você combinou com ele, o que você vai fazer? Como é que você vai se comportar? Vou desafiar ele. Você vai perguntar para ele. Você vai lá. É perguntar. Você vai perguntar para ele, você vai lá e vai ver. Por que você não está entregando isso daí? Começa com uma coisa. Você vai dar condições para ele entregar, Sandro. E muito mais do que isso, a primeira coisa, você sabe se o tocador de vacas está entregando o que foi combinado agora, nesse momento? Eu não sei. Você não sabe? Não, tô aqui. O que você vai fazer então? Quer que eu responda? Não, fazer com que ele saiba. Não, ele sabe. Sim. Ele sabe que ele tem de colocar a vaca no curral de espera, sem fazer a vaca correr, sem escorregar, no momento certo, na hora certa, e mais observação. Ele sabe isso. Ele sabe. Então já sabe. Tudo bem? Então, ele vê que ele não está entregando. Que as vacas não estão conseguindo chegar no horário combinado e não sei o quê, porque o piso está sujo, porque a porteira não abre, porque está uma bagunça, porque está escapando vaca. Ele vê isso daí, Sandro. Ele vê. Uhum. E você, como gestor, que é um cara que respeita o tocador de vacas, a primeira coisa que você tem de fazer é falar para ele, levante a mão. Peça ajuda. Peça ajuda. Levante a mão. Entendeu? Uhum. Pare de ficar tocando vaca, porque você vai fazer mais bagunça. Peça ajuda. Levante a mão. Entendeu? E você vai ter alguém que sabe que ele está levantando a mão, e esse alguém vai lá e tem mais autoridade do que ele para chamar o cara do trator e limpar a bosta, para chamar o cara da oficina e consertar a porteira. Entendeu? Entendi. Num tempo devido, para que a ordenha não pare. E se for o caso, a ordenha vai parar. Mas o cara, o tocador de vacas, levanta a mão e tem autoridade para parar o processo, parar o que ele está fazendo, até que tenha ajuda devida. E a ajuda não pode ser realizada daqui 6 meses, porque vai ficar 6 meses com problema. Tem de ser num período de tempo de 15 minutos para resolver aquilo lá. E você, como dono da fazenda, como gerente, monta a estrutura para que isso aconteça.
Entendeu o que é respeito, Sandro? Entenderam, pessoal? Pega o cara da ordenha. Ele está ordenhando a vaca chega completamente suja de bosta. Vocês passarem autoridade para o ordenhador falar assim, escuta, essa vaca eu não tenho condições de ordenhar. E vem uma outra pessoa e de alguma forma resolve aquele problema. Entendeu? O que é de alguma forma? Pode não ordenhar aquela vaca. Naquela ordenha não vai fazer diferença nenhuma. É uma alternativa. Mas não resolve. Mas por que ela está suja? Ela está suja porque ela está deitando nessa poça d'água. Nós vamos drenar essa poça d'água, nós vamos colocar terra nela. Para que na próxima ordenha não tenha mais vaca nessas condições. Entenderam, pessoal, o que é respeito? Isso é fundamental. Porque se vocês não passarem autoridade para as pessoas, eles daí jogam a toalha. Eles não se engajam. Eles não se comprometem com o resultado. E aquela vaca suja vai ser ordenhada suja. E isso vai... Entendam o racional do negócio. Esse é o racional. E é um comportamento de vocês. Se vocês não passarem essa autoridade, se vocês não criarem condições que aquela situação seja resolvida dentro do período de tempo necessário, entendeu? Vocês estão desrespeitando as pessoas. Vocês estão desrespeitando o trabalho da pessoa. Vocês não estão garantindo sucesso para a pessoa. E com isso ela liga o foda-se. Entendeu, Sandro? Entendi. A profundidade do que eu estou falando? Professor, quando nós, proprietários das fazendas, ou gerentes, achamos que essa atitude do empregado, do funcionário, levantar a mão e pedir ajuda, chega ao extremo de falar assim, ele, o funcionário, não quer resolver problemas. Ele tá, porque isso é o que a gente escuta. Esse cara não tá nem aí. Ele apareceu uma coisinha, levanta a mão para o outro vir resolver para ele. Esse é o limite, professor, que eu acho que muitos têm a... Tem uma cultura de melhoria contínua? Depende de vocês. Essa é a primeira coisa. Entendeu, Mário Barbosa? Muito bem, professor. Está perfeito. Está bem claro o que eu estou falando? Bem claro e transparente. Bom, isso leva a outros comportamentos de vocês. Mas isso é básico. Colocou isso na cabeça, daí você fala, nossa, as coisas vão mudar aqui na fazenda. Vão mudar. Porque eu estou passando autoridade e estou dando condições. Obviamente que isso não vai ser feito hoje à tarde. Não é hoje à tarde. Vocês vão criar essas condições. Lembra que eu falei? Criar as condições, tal. É isso aí, vocês vão criar essas condições. Mas uma coisa fundamental disso daí é que vocês estejam juntos. Se vocês não estiverem juntos, pessoal, vocês não vão enxergar a vaca suja chegando lá na ordenha. Vocês não vão enxergar a porteira quebrada. Tá? O trator sem freio, o trator sem farol, entendeu? E trabalha de noite sem farol. Vocês não vão enxergar isso daí. Ô, professor. Oi, Augusto. E como que eu vou fazer com aquelas pessoas que a hora que você vira as costas, elas não vão fazer? Elas o quê? Elas não vão fazer. Isso, mas é justamente isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você, se você... No meio tem as pessoas que não... Eles puxam para trás. Augusto tem, mas se você fizer essa receitinha de bolo que eu estou comentando com vocês, você vai se surpreender, porque parte dessas pessoas que viram as costas, elas se engajam, e a outra parte não se engaja. Quem não se engajar, você vai mandar embora. Mas primeiro, Sim, Augusto... tem que tentar, lógico. Viu, Augusto? Primeiro, a mudança é em você. Essa é a primeira coisa.
É isso que eu estou falando aqui. Ó. Essa é a primeira coisa. Eu estou falando de mudanças comportamentais de vocês. Se vocês não tiverem esses comportamentos que eu estou falando, vocês vão ter pessoas que viram as costas. Não tem jeito. Pode pagar o que for para ela. Não adianta. Se você não tiver o propósito certo, se você não que seja motivador para as pessoas, não adianta. Não adianta. Eu falo pela experiência que já tem 3, 4 anos que eu fiz a primeira parte, eu tenho as pessoas que são engajadas, só que tem aquelas que puxam para trás. Então, tem pessoas que não se engajam mesmo. É isso que acontece. Não tem jeito. Complicado. Vamos para frente. Bom, isso faz com que a gente tenha uma série de coisas. A gente reduz as barreiras para que se melhore, a gente organiza o trabalho das pessoas para que haja tempo suficiente para consertar as porteiras, para não ter... Enfim, a gente organiza. Mas essa é a base. Essa é a base de toda essa melhoria contínua, essa cultura que eu estou comentando com vocês. A segunda coisa, por que não passa? É transparência. Transparência, pessoal. Temos de conseguir que as pessoas sejam honestas. Honestidade, pessoal, é a pessoa dizer aquilo que ela vê e sente, sem esconder. Se ela escondeu que ela quebrou alguma coisa, eventualmente, Sandro, isso é desonestidade. Eu não estou falando aqui de roubo, não é isso daí. Roubo, putz, não tem nem conversa. É igual tratar educadamente as pessoas. Isso não tem nem conversa. Mas as pessoas têm de dizer a verdade. Porque se não disserem a verdade, pessoal, não adianta. A gente nunca sabe que a porteira está quebrada, que nunca sabe. Elas escondem as coisas. Para isso daí, pessoal, é fundamental alguns comportamentos de vocês. Como eu já falei, vocês têm de dar clareza da visão, dos desafios, dos planos. Deem clareza para que as pessoas saibam onde elas estão se metendo. Tá? Se elas não souberem, elas já estão procurando emprego, mas não falam para vocês. Tá? Também, o que acontece todos os dias é compartilhado. Existem acontecimentos particulares que não precisam ser compartilhados, mas a maior parte deles tem de ser compartilhado. Tá? Então, a pessoa errou, e erro acontece. Quem faz o erro são as pessoas. Porém, tem um motivo. Normalmente, aquele processo ou as condições onde o processo é executado não está adequado. Por isso é que acontece erro. Por exemplo, erro de IATF, erro de tratamento de vacas. Viu, Miller? Erro de IATF. A pessoa erra. Ela erra. Ela cicla a vaca prenha. Ela não faz a aplicação no... Mas, espera um pouquinho, por que está acontecendo aquele erro? Se você não trabalhar dessa forma, Miller, as pessoas não contam. Elas não são transparentes.
Porque elas viram que erraram, mas elas não falam para você, Miller. Então, não é que você vai estimular o erro de maneira nenhuma, não é isso daí. Mas você não vai penalizar o erro. É outra coisa, Sam. É a consequência do erro que a gente causa nas pessoas. Nas pessoas. Se você chegar e deu lá um queijo contaminado, não é, Sam? Exatamente. Se você chegar lá e quiser descontar do salário das pessoas, pô, deu antibiótico, vou descontar do salário, deu isso, vou descontar. Meu, o que que acontece? Ninguém fala mais nada. Ninguém você fala não mais sabe. nada. Ninguém fala mais nada dentro da fazenda. Então, pessoal, compartilhem as coisas. Eliminem dúvidas, insegurança das pessoas. Dessa forma. Envolva as pessoas na tomada de decisão. Como é que nós vamos fazer isso daqui? Porque isso faz com que as pessoas se tornem honestas. E depende de vocês. Depende de vocês isso daí. Tá? Ô, Paulo, Fala, Miller. aí, por exemplo, tem algumas fazendas que têm tipo, uma cultura de medo, né? Que o Tem. proprietário é bravo, não sei o quê. Então, seria mais ou menos passar por acabar com essa cultura do medo, né? Exatamente. Olha, pessoal, isso tudo que eu estou falando, eu ia deixar para o final, mas essa colocação do Miller é muito boa, viu, meu amigo? O Miller falou que está vindo trabalhar aqui na Clínica do Leite, viu, Marina? Então, por essas colocações, né, Sandro? Isso aí, professor. Tá? Então, pessoal, nós temos de eliminar essa cultura do medo. É fácil. É fácil o dono da fazenda que está acostumado a apontar o dedo para o culpado e não sei o quê. E é fácil o dono compartilhar os acontecimentos do dia a dia. Houve um erro e o erro fica restrito a uma pessoa. Sabe, Sandro? Ao invés de chegar a mostrar o erro para todos, mas de uma maneira em que as pessoas olhem o erro como uma forma de aprendizado. É difícil pra caramba, viu, Miller? E eu vou dizer para vocês que é muito mais fácil vocês implementarem métodos e ferramentas para que esses comportamentos sejam praticados do que o inverso, Sandro. Ao invés, antigamente eu até falava isso daí, mudem o comportamento, mudem, lembra? Eu falava tanto isso. E eu estou falando para vocês, implementem métodos e ferramentas, porém alinhados com os comportamentos do dono. O que não pode é copiar métodos e ferramentas, mas a pessoa não esteja visando, querendo esses comportamentos que eu estou dizendo. Isso que não tem sentido. O cara copia de outra fazenda e não funciona na fazenda dele. Porque ele tem de saber, eu estou aplicando tal método com tal ferramenta para que haja transparência, para que haja respeito. O método e a ferramenta é construído para se criar a cultura de melhoria aqui, Sandro. E como mudar o dono? Claro, Miller. Tá claro, Miller? Tá sim. Não queira Bem mudar claro, esse produtor que tem esse comportamento de porrada, de medo, que criou a cultura de medo. Não queira. Mas ele precisa saber das consequências do comportamento dele, Miller. Ele tem de saber. Você quer melhorar o leite? Você quer ter mais lucro? Você quer ter empregado engajado? Essa é uma das causas. Está aqui, ó. Agora, como é que eu vou eliminar essa causa? Não é dizendo para ele, a partir de amanhã você é paz e amor. Não vou falar o que vem por trás, senão vocês vão ficar bravos comigo. Vai ser paz e amor. Você não pode falar isso, Miller.
Ele não vai mudar amanhã. O que você vai fazer é implementar métodos e ferramentas, mas ele sabe que ele está errado, ele quer mudar, mas é difícil mudar. Se ele não quiser, Miller, não adianta. Não adianta, não vai funcionar. Entendeu, Miller? Como é que é o negócio? Entendi. Sim, E sim. aí, professor? Espera aí, vamos devagar agora, porque isso... A Marina está reclamando que você vem trabalhar aqui na Clínica do Leite, Miller. Mas ela vem também, vem junto. Essa menina vale ouro. Vou fazer uma dupla boa aí. Vai fazer uma dupla que... propósito, melhoria da qualidade do leite brasileiro. E reprodução é fundamental nisso daí. Vamos lá. Tudo bem? Vamos para frente? Então vamos para frente. Vamos lá. Outra. Tá aqui. Outro ponto aqui, pessoal, que está muito ligado ao que o Miller falou, que é a cultura do medo, que é segurança. 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 Bom. Marina, imagine que a Universidade de Lavras vai fechar amanhã. Como é que você se sente quanto à sua família? Você se sente feliz ou preocupado? Desesperado. Desesperada, não é? Então, segurança, pessoal, é uma coisa necessária para todos nós. Todos os empregados, quando se sentem inseguros por alguma razão, eles deixam de focar naquilo que eles estão fazendo. Você acha que eles vão melhorar alguma coisa, Sandro? Se eles estão com receio que vão ser demitidos, que a fazenda vai parar, que, está contratando uma outra pessoa, vai implantar o sistema MDA de gestão, como vai ser mais eficiente, vai precisar de menos gente e vai mandar parte das pessoas embora. Quando compra robô, você pensa isso. Vou comprar robô porque empregado é um problema para mim. Então vai ser demitidos os ordenadores. Serão demitidos, vão ser demitidos os ordenadores. E que mais? Enfim, eu não vou ter o salário daqui 2 meses, por alguma razão. Esse tipo de insegurança mata qualquer trabalho dentro da fazenda. Existe um outro tipo de segurança que é fundamental, e isso a Marina conhece muito bem, que é a segurança, Marina, emocional. Emocional. E nós que vivemos em universidade, a Marina, o Miller, eu e talvez outros aqui, o Rafael, a Andressa, que estão aí também, existe uma insegurança emocional muito grande, porque existe uma competição entre professores para conseguir o cargo de titular, por exemplo. E daí existe concurso entre as pessoas. E o relacionamento entre professores é um relacionamento de muita política, sabe? Que a gente fala até politicagem, Sandro. Em que na frente se fala uma coisa, nas costas é outra coisa. Se forma grupos. Certo? Na fazenda, o superior imediato daquela pessoa é o principal causador da pessoa sair.
o estresse emocional e tudo mais. Esse tipo de insegurança o dono tem de eliminar, senão a pessoa não consegue trabalhar. É impossível de trabalhar em equipe, Sandra, em times. Essas coisas que eu coloquei aqui, ó, dentro da universidade, isso daqui, ó, é muito difícil, dependência mútua. Um professor depender do outro. Não existe. É raro isso daí. É raro, porque existe competição. Não criem competição dentro da fazenda. Esse é o comportamento que tem. Não criem competição. Não fale que tal indivíduo é o melhor. Não tenha o empregado do mês. Não façam premiação porque esse daqui é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O melhor professor da Exalc nesse ano é o Serafim José da Silva. A Exalc tem 200 professores. 199 se dedicam pra caramba. Eu tenho certeza que a Marina, que o Miller se dedicam pra caramba. Só que daí o Serafim José da Silva é que é o melhor professor. Meu, só cria desconforto emocional entre as pessoas, esse tipo de coisa. Não tem sentido. Tá? Não tem sentido. Então, pessoal, a gente cria segurança nas pessoas com aquelas coisas que eu já falei. Quando a gente é consistente, a gente é justo, a gente não culpa a pessoa pelo erro, e sim o processo. A gente encara cada sugestão como uma oportunidade de melhoria. A gente pergunta por quê para as pessoas. Por que está acontecendo isso? Por que a porteira está quebrando? Coisas simples desse tipo, sabe? Isso cria segurança nas pessoas, tá? Isso é uma consequência que é muito importante. A consequência é que todos, viu, Marina, estão preparados para falhar. Entendeu? Olha só o que eu estou dizendo para vocês. Todos estão preparados para falhar. Quando existe essa competição, essa premiação, essa não sei o quê, as pessoas têm medo de falhar. Imagine um indivíduo que esse mês é o empregado do mês. No mês seguinte, como ele se sente, Sandro? Se ele não for o empregado do mês, ele vai lá para baixo. Nossa, quer dizer que esse mês eu não fui o melhor? E outra, né, professor? Ele tem medo de falhar. Então, que é o que eu estou falando. Exato. Eles não estão preparados para falhar. É isso aí. Por quê? Eles têm medo. Entendeu? De perder aquilo que eles conseguiram. Tem medo. E como consequência disso, pessoal, eles não mudam nada. Eles não melhoram. Porque toda mudança tem risco. Toda e qualquer... Vai colocar, viu, Miller? Vai colocar IATF na fazenda? Tem risco. Tem risco de não dar certo. Entendeu? E daí os caras não querem mudar, Miller. Ele tem medo. Espera aí, eles são contra. Eu sou contra mudar. Contra mudar. Por causa disso daí. Entenderam o racional do negócio? Bom, uma outra condição que eu acho que é fundamental é esse aqui, ó. Responsabilidade. Responsabilidade, meus amigos. Esse é um outro ponto fundamental que o dono tem de trabalhar muito os seus comportamentos. Normalmente, na fazenda, o dono passa a responsabilidade para as pessoas, porém,
não passa autoridade. Ele responsabiliza o tocador de vaca para que ele enxergue as vacas no cio. Fala, ó, vacas no cio é sua responsabilidade. Só que não passa autoridade para ele levantar a mão quando eu falei que era para levantar a mão lá atrás. É isso aí. E daí o cara não assume a responsabilidade. Daí chega o Miller, viu, Miller? Deixa eu brincar com você aqui, não fica bravo não. O Miller chega na fazenda e ele sugere, ele é consultor, ele sugere que o dono e o gerente implementem IATF, certo? Só que ele faz um protocolo tudo torto. Nenhuma vaca emprenha, nenhuma, Miller. E insemina a vaca prenha e não sei o quê, vaca que aborta, vira uma bagunça na fazenda. Quem é responsável, Miller? Sou eu. Você é responsável por o quê? Você vai pagar para a fazenda todo o prejuízo que ela teve? Com o teu salário você vai pagar? Não, na verdade eu vou culpar, eu vou delegar as culpas aí para falar, não, fulano de tal que não, Exatamente. não Vai aplicou arrumar eu deixei a lista, os animais da minha lista aqui confundiram, aplicaram em outros animais. Não sei o quê, e não sei o quê, e é isso que acontece. Você não é o responsável, no caso de agropecuária, é assim. No caso, na área médica é um pouco diferente. Mas você é responsável pela assertividade da sua sugestão, do protocolo, da sua orientação, do protocolo. Ó, aplicar prostaglandina aqui, tá certo, não aplicou prostaglandina e era para aplicar o progesterona, tá certo? Então, não, isso não. Isso é sua responsabilidade. Bom, o que acontece na fazenda, pessoal, é que ninguém é responsável por nada. O único responsável é o dono da fazenda. Cai no final tudo no colo dele. Ele é que paga as contas. Não funciona. Não funciona. O dono precisa mudar o comportamento. Ele precisa aprender a responsabilizar as pessoas e saber o que cada função é responsável por, para entender o que é, qual é a autoridade que você vai passar para as pessoas e daí dar uma missão para as diferentes pessoas. Isso é válido para o ordenador, para o gerente, para o próprio dono, para o consultor, para todos que trabalham na fazenda, Sandro. Se não tiver isso daí, meu amigo, não adianta. Então, é comportamento do dono passar responsabilidade e autoridade e missão para todos os funcionários. Eles precisam ter clareza disso daí. Precisam ter clareza. E quando todos assumem a responsabilidade por aquilo que fazem, daí os resultados começam a melhorar. Porque o cara que toca a vaca ele tem que ter a responsabilidade de ver cio. Mas tem que ter, como eu falei, a autoridade para falar assim, poxa vida, sem uma lista de vacas prováveis, não adianta. Levanta a mão, levanta a mão. Sem uma marcação nessas vacas prováveis, não consigo enxergar. Não consigo enxergar, entendeu? A mesma coisa para o consultor, e assim por diante. Tudo bem, pessoal? E a última coisa que eu acho que é também crítico aqui, para criar essa cultura aqui, ó, é reconhecimento. E aqui acho que não vai aparecer. Eu estou mudando já, professor, para aparecer. Escrevi muito grande. Mas aqui já deu, professor. Reconhecimento. Essa é uma coisa que vocês fazem muito. De algumas formas, de algumas formas. Vocês reconhecem as pessoas, uma diferente da outra, muitas vezes em função de lealdade. Quem é mais leal tem isso, aquilo outro. Tá? Quem não enche a paciência tem isso, aquilo outro. Quem não falta ao serviço? Quem não falta ao serviço tem isso, aquilo outro. Quem insemina mais vaca tem isso, aquilo outro. A CCS está caindo, o ordenador tem isso, aquilo outro. Essas são as formas de reconhecimento que a gente muitas vezes utiliza, pessoal. Não funciona. Não funciona. Nós temos de aprender a reconhecer o esforço das pessoas, que é o que eu coloquei aqui, ó. Esforço individual.
Nós temos de reconhecer o esforço de cada um. O esforço, não a pessoa. O que a gente fala, para que fica claro, é assim. Você não reconhece o artista, você reconhece a arte do artista. A arte, o trabalho que a pessoa fez, não a pessoa. Você não reconhece o seu filho, você reconhece o esforço que ele fez na execução de um trabalho, independentemente do resultado. Se ele faz um desenhinho para você, Marina, e o desenhinho é horrível, certo? Você não chega para ele e fala assim, ô, fulano, mas que porcaria que é esse negócio? De jeito nenhum. E muito menos você fala para ele, nossa, o seu desenho é lindo, maravilhoso. Porque não é. Não é. Então você reconhece isso. Nossa, como você trabalhou para fazer esse desenho. Tá? O que nós podemos fazer para melhorar? Esse é um comportamento do dono também, viu, Miller? Estou pegando bem no pé do Miller aqui, desculpa, mas que é fundamental. Reconhecer o esforço da criança. Mas muitas vezes a criança tira nota baixa na escola. Mas ela se esforça para fazer. E se não está se esforçando, por que não está se esforçando? Não chegue e fala, tirou nota alta, vou te dar um presente. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você deseduca a criança. Você não cria seres humanos melhores. Ele passa unicamente a procurar o resultado. E ele começa a ter comportamentos indesejáveis. Você já viu, Miller, aluno colar na sua matéria? Várias vezes. Por que isso daí? Bom, é porque não se dedicou para estudar, digamos assim. Aí ele porque acha mais fácil. Ele cola para ter nota. O que importa é a nota. O que importa é a nota. Agora, você pega um aluno que se esforçou e você percebe que ele está sempre na sua aula, está sempre perguntando, está escrevendo e tudo mais, mas tira nota baixa, o que você faz com esse indivíduo? Porrada na orelha dele? Não é, né? Não. Aí você chega e fala, puxa vida, você está se esforçando. No entanto, a sua nota, você não está entendendo minhas perguntas aqui. Vamos lá, deixa eu trabalhar com você. E, de repente, ele começa a tirar nota alta, porque ele passou a entender aquilo que você queria passar. Agora, o indivíduo chega atrasado, não chega, senta na última carteira, fica usando o celular, você vai atrás desse cara? É aquilo que o Augusto estava dizendo. Esses caras, larga para trás. Larga para trás. A nota é o artifício que você tem para mostrar para esse indivíduo que ele não está se esforçando. Isso é o que acontece. E daí não deixa colar. Mas esse cara vai colar. Você quer apostar comigo? Vai colar, de alguma forma. Entendeu? Então, essa é outra coisa, pessoal. Saber reconhecer as pessoas. Saber reconhecer o esforço da pessoa. Ela está tentando limpar o teto da vaca, mas ela não consegue. De repente ela é baixinha. Não alcança nem o teto. Não alcança. Ela tem que pôr a cabeça no meio do pé da vaca, Sandro. Sabe? Não tem condições, mas ela está se esforçando. Aí essa é ruim. Não é ruim a pessoa. Sabe? Bom. Professor, esse é um dos valores aí mais difíceis, porque ele está junto conosco desde quando a gente nasceu e cresceu, é o reconhecimento pelo bom resultado. Pelo bom resultado. Esse eu vou falar para o senhor, que é o negócio que as pessoas começam a perguntar, mas e se eu reconheço o resultado de todos os indivíduos? E se eu reconheço? Não resolve. Não resolve. Não é isso. O exemplo que o Sandro está falando aí, eu reconheço, por exemplo, um inseminador, por exemplo. Eu vou reconhecer o cara que inseminou 100 vacas lá com 20% de taxa de prenhez, ou aquele que vai deixando para o outro, né, mas ele tem lá 50 vacas, só que ele inseminou porque ele joga tudo nas costas do outro. Mas ele tem, lá daquelas 50 vacas que ele inseminou, ele tem 40% de taxa de prenhez. E aí? Eu vou reconhecer o esforço do outro, sendo que ele não me dá resultado, ou vou reconhecer o resultado daquele que é meio que, né, o empurra para lá. Né? É exatamente isso daí, Mira, é exatamente isso. Então, pessoal, a gente tem de mudar o comportamento nosso quanto a isso daqui. A gente tem de compartilhar as melhorias que cada um faz todos os dias. Nós temos de celebrar melhorias, não o indivíduo. Entendeu, Sam? Nossa, que legal, a porteira agora não fica mais aberta. O que foi feito? Foi colocado assim, legal. O esforço, pessoal, o esforço das pessoas. Daí sim, todos começam a se esforçar. Tá? É isso daqui. Bom, essas 1, 2, 3, 4, 5 coisas são... podem ser chamados também de valores da empresa. A empresa valoriza a segurança, a transparência, o respeito, a responsabilidade e o reconhecimento. Tudo bem? Se vocês quiserem criar uma cultura de melhoria contínua, isso daqui tem de ser praticado. Se vocês quiserem, viu, Augusto, ter pessoas engajadas, isso daqui tem de ser praticado. Tendo como pilar essas crenças aqui. Vocês acreditam, sabem, é concreto que tudo muda, dependência mútua e esforço individual. Bom, mas isso que eu ia falar agora, mas daí o Miller perguntou, eu falei antes, mas vou repetir aqui para ficar bem claro. Isso tudo, pessoal, é muita coisa para um indivíduo só mudar do dia para a noite. Sabe? Não muda. Esqueça que ele vai mudar. Ele precisa, no entanto, entender. Vocês estão aqui para entender isso daqui que eu estou colocando. Entendam isso daí. Entendam. Se questionem. Estudem. Questionem a mim. Questionem ao Sandro. Mas entenda. Isso é fundamental. O praticar vai ser feito a partir de métodos e ferramentas. Métodos e ferramentas. Nós vamos criar uma série de métodos e ferramentas para que eu vou chamar isso de valores, então, para que esses valores aqui sejam praticados por todos, incluindo o dono. Gradativamente. Não se muda a cultura do dia para a noite, Sandra. A Marina sabe bem isso daí, não sei o Miller. Mas a Marina, brasileira, daí mudou para Wisconsin. É outra cultura. Você não vira a chavinha, não é, Marina? Demora 2, 3 anos. Quem fica lá 4, 5 anos absorve a cultura americana por completo. Mas quem fica
cara fala assim, eu fiquei 6 meses nos Estados Unidos. Não sabe o que é a cultura americana. Não sabe. Não sabe, eu garanto para você. Eu fiz um estágio, fiz um trainee de 6 meses. Não tem merda, não tem noção. Quem fica 5 anos, que precisa ir ao médico, ao hospital, ao dentista, precisa fazer matrícula, precisa tirar carta, precisa pagar multa, precisa ir na delegacia, daí começa a entender a cultura. Entender a cultura. Certo? A fazenda é a mesma coisa, pessoal. Vocês não vão mudar a cultura amanhã. Vocês vão implantar métodos e ferramentas, mas, conhecendo tudo isso que está aqui embaixo, vocês vão olhar o método e a ferramenta para conseguir criar essa cultura aqui ao longo dos anos. Entendeu, Madalena Gargaro? Francisco Morada, entendeu? Mário Barbosa, entendeu? Sidney, Ana Dória, Nico, o Nico da rede, entendeu, Nico? Ele deve ter dormido, né? Olha lá, ele já dormiu, olha lá, já dormiu. Esse caboquinho também é bom, viu? Nico, entendeu? Janderson e assim por diante. Valfrido Monteiro, entendeu, Valfrido? Deixa eu fazer uma colocação aqui. Faça, Valfrido. Lá na propriedade, é uma propriedade pequena, inclusive eu tenho a sorte de ter o Mário como companheiro lá me dando assistência, o Mário Barbosa. E lá eu só tenho 2 pessoas. Então eles praticamente fazem tudo. E eu tenho uma dificuldade muito grande na definição de tarefas. Fazer o quê, Valfrido? Eu tenho uma dificuldade muito grande na definição de tarefas, porque eu só tenho definição de tarefas. Definição de tarefas dessas 2 pessoas. Entendi. Então, basicamente, eles faz tudo. Certo? Aí fica meio complicado. Então, Valfrido, eu vou conversar depois com vocês de organização das pessoas. Quem faz o quê? E nós vamos criar métodos e ferramentas para que eles saibam exatamente quem faz o quê. Inclusive você. Inclusive o Mário. É método e ferramenta. Sabe? Então vai ter um quadro de manutenção de máquinas, tem um quadro disso, tem aquilo, tem não sei o quê, daí tem a reunião diária, é um método que vai ser feito, não sei o quê, tem padronização do trabalho, tudo isso é método, para que isso daqui seja praticado. Bom, pessoal, nós vamos fazer um intervalo, e depois do intervalo, eu vou falar de métodos e ferramentas. Mas, uma coisa, nos próximos 3 meses, nós vamos falar disso. Ó. Viu, Sam? São 3 meses que nós vamos falar de como capacitar, como padronizar, como solucionar problemas, como organizar o ambiente de trabalho, como organizar as pessoas, como verificar, como ter clareza de problemas. Tudo isso é método e ferramenta. Tudo bem? Perfeito. Próximos 3 meses, não é agora. É impossível. Agora eu vou dar um geral com imagens. Eu vou puxar a televisão aqui e vou passar imagens para vocês terem uma ideia do que é uma ideia. Tudo bem? Então vamos lá. 10 minutos, pessoal. 10 minutos. Escrever isso. Muito bom, pessoal. Se a gente fizer tudo isso, nós vamos ter resultados melhores.
Certo? Nós vamos ter resultados melhores. É consequência de tudo, né, De professor? tudo. É consequência. Não é a aplicação de métodos e ferramentas sem um propósito, sem um objetivo, que é isso aqui. Se não tiver isso daqui, pessoal, métodos e ferramentas até melhoram o resultado temporariamente, mas não é contínuo. Não, é temporário. É o que nós vamos falar no workshop, quando a gente for olhar a mastite. A mastite melhora o resultado, se fizer o que nós vamos falar. Mas não continua melhorando e muitas vezes volta à situação original. Tá? Então, se vocês quiserem ter melhores resultados, sempre, isso que foi colocado aqui é imperativo. É imperativo. Tá claro, Sandro? Perfeitamente, professor. Olha, isso daqui envolve o Canvas, envolve uma série de coisas. Tá? Muito bem. Eu vou mostrar agora para vocês algumas imagens, para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando. Vou ilustrando ela. Vamos lá. Essa é uma imagem. Como é que chama esse caboclinho aí, Sandro? Jorge. Jorge. O Jorge é responsável. O Bezerreiro está com esse rapaz aí. O que ele era, Sandro? Ele era boia fria, professor. Ele era boia fria e esse foi um cara que, a hora que o Sandro falou assim, escuta, vem aqui ser responsável, olha só. Não vou ser responsável por isso daí, porque eu não garanto que eu sei fazer. Aí o Sandro falou, não, eu vou fazer junto com você. E ele assumiu, não foi isso? Ele tocava vacas, professor, para dentro da sala de ordeio, então limpava as camas, e exatamente essa história. Em uma determinada época, eu cheguei e falei, Jorge, temos um desafio. E o desafio é, você é o responsável pelo bezerreiro. E ele me falou exatamente isso. Eu não sei, Sandro, não quero. E eu estou mostrando para vocês aqui, pessoal, uma ferramenta do Jorge, que é esse quadro aqui, ó. Tá? Esse quadro aqui, ó. Esse quadro, eu vou mostrar depois os outros, eu vou rapidinho. Porque nós vamos estudar cada uma dessas ferramentas em métodos, hein? Então aqui eu vou... Cada uma dessas linhas tem um equipamento, uma máquina, alguma coisa do bezerreiro. E aqui tem os meses do ano na coluna. Escrito em verde é quando há uma revisão, não é essa? Exatamente. Em verde o que é mesmo? É quando houve a revisão. Houve então, a revisão. A gente programou para que a revisão desta máquina de equipamento fosse feita em fevereiro, e ele falou assim, ok, quando nós tiramos a foto, você pode ver aqui, ó, em outubro elas ainda não tinham sido feitas. Então cada vez que acontece, ele vai lá e... Exatamente. Olha só o que é ferramenta, pessoal. Ferramenta é uma coisa que facilita o trabalho do Jorge. O Jorge recebeu a responsabilidade pelo Sandro de fazer com que as bezerras sejam desmamadas com tal... Ele combinou lá com o Jorge. Só que o Sandro falou, mas tudo bem, eu ajudo você. Eu vou não somente passar métodos para você, mas ferramentas. Essa é uma ferramenta que o Jorge sabe quando que ele tem de revisar o ventilador lá do bezerreiro. Olha, eu vou revisar aqui e aqui. Não foi o Jorge que criou isso daí, foi o Sandro. E o Sandro foi e ensinou. E o Sandro criou tração na cabeça do Jorge. A partir dessa ferramenta e de outras que o Sandro implementou, o Jorge falou, amado mestre, captei sua mensagem. E ele próprio começou a criar ferramentas para ele. Para facilitar o trabalho dele, pessoal. Lembra? Fazer o trabalho mais fácil. Sim. E o Jorge passou a ser dono do pedaço. Ele cria, ele vê desafios. Quando tem uma diarreia, mas por quê? O que eu faço? E daí ele começa a colocar, não, Sandro, olha o que eu criei aqui. Uma bandeirinha verde é quando não tem nenhum problema com a bezerra. Quando fica amarela, ela tá assim meio estranha. Quando fica vermelha, ela tá doente. E não sei o quê. Daí fica fácil, porque tem substituto. Ninguém trabalha todo dia do ano. Exatamente. Tem férias, tem não sei o quê. Daí fica fácil o outro que entra saber o que fazer. Entendeu, Mário Barbosa? Aquele lugar passou a ser dele. Passou a ser dele o resultado. Olha só, isso é uma ferramenta. Simples. Extremamente simples. Não tem custo algum. Outras. Vou passando aqui, ó. Essa é outra ferramenta aqui, ó. Isso é chamado de Kanban. Kanban. Que é uma ferramenta. Kanban quer dizer etiqueta. Kanban é em japonês, mas a gente usa Kanban. Kanban é uma ferramenta que auxilia as pessoas a verem quando tem de ser comprado alguma coisa. Qualquer que seja a coisa que é comprada na fazenda, a gente implementa essa ferramenta aqui, ó. E daí, no caso aqui do bezerreiro, não. Tá aqui, ó, os cambanzinhos. Olha os cambanzinhos. É um medicamento e tem um cambanzinho. Esse cartãozinho tá aqui atrás. Ó. Uma ferramenta para que ele controle. Eles. Para que não falte. Para que não falte. Daí ele começa a controlar. Nós vamos ensinar vocês como usar o Kanban. Tá? O que mais? Outra imagem. E aqui, Sam? Conta para eles. Essa é uma outra propriedade, né, professor? E que, olha só, tem a gente usa pá, usa vassoura, usa limpador em todo lugar da fazenda. E normalmente a gente quer ter um só. E daí a pessoa vai lá, pega, leva para o outro lugar, tô aqui no bezerreiro, leva para limpar lá a sala de ordeio. E aí, cadê a pá? Não está a hora que eu preciso. O que esse pessoal fez aqui? Olha a ferramenta que eles criaram para que as pessoas tenham um trabalho facilitado. Essa aqui é a ordenha. Aqui o pessoal está aqui, ó, terminando a ordenha. E ele fala assim, ó, a ordenha está pintada de azul. O que está pintado de azul é a grade. É a grade. A grade. E as ferramentas estão pintadas de azul. Num outro lugar que é utilizado essa vassoura pinta de vermelho. E a vassoura é pintada de vermelho. Sabe por que isso, pessoal? Para facilitar o trabalho da pessoa. E isso daqui faz parte de um método, que é um método de organizar o ambiente. É o 5S. É o 5S. Isso é uma ferramenta do 5S. Exatamente. 5S. Quer ver outra? O que é isso? Isso aqui é lá o Jorge. E o Jorge eu cheguei e falei, Sandro, rapaz, toda vez que eu preciso saber como desmamar as bezerras, quando que eu tenho que olhar o umbigo, mochar, ou seja, aquilo que nós fazemos no dia a dia. Que o Valfrido perguntou. Agora, Valfrido, olha aqui, ó. Isso aí, Valfrido. Olha. Ele falou, eu tenho que ficar esperando alguém tirar uma lista no computador. E eu não sei mexer no computador. Ele falou, sabe sim, Jorge. Esse é o computador do Jorge. É o que a gente já chama lá da roda da criação. É uma outra ferramenta para que o Jorge saiba
Ele tem, hoje lá em casa, 70, 80 bezerras cuidando ao mesmo tempo. Qual ele tem que mochar? Qual ele tem que desmamar? Qual ele tem que aplicar vermífugo? Qual ele tem que aplicar vacina? E esta roda, as bezerras, aqui ó, cada um desses pontinhos é uma bezerra no dia que ela nasce, aqui é o mês, então aqui são os dias dos meses, e aqui cada trabalhinho que a gente tem que fazer com a bezerra. E o Jorge vai girando. E o Jorge, professor, falou o seguinte: hoje eu tenho o computador mais rápido do mundo. Do mundo. Não precisa de bateria. Não acaba, se der raio, não queima. Não demora tempo nenhum. E ele vem aqui e gira com a mão. Gira com a mão e fala. E aqui são atividades fora da rotina. Porque da leite é rotina. Limpar é rotina. Não vai escrever aqui. Mas o que for fora da rotina. Essa é uma outra ferramenta que faz parte de um método que nós vamos implementar na Fazenda, que é um método de comunicação visual. Nós queremos que todas as pessoas saibam o que tem de fazer e como fazer sem precisar perguntar para ninguém. Sem precisar consultar. É um método de comunicação visual. Mas tem uma série de ferramentas. Se não, fica na cabeça do cara. Quer ver outra coisa? E esse daqui, Sandra, é seu? É seu, é seu também. Essa aqui é uma página que não é, mas para que vocês entendam. São 2 fotos aqui. Isso. E elas se complementam. Mas olha só, uma das coisas importantes é o funcionário, a hora que está ordenhando a vaca, saber no ato, ele, se aquela vaca tem algum tipo de problema e o que está sendo feito com ela. E o que acontecia normalmente, a pessoa chegava a vaca para a ordenha e está com mastite. O que eu faço? Qual que é o protocolo? Qual que é o antibiótico? Quantos dias eu já dei? E anota no papel e vê no computador. E uma outra pessoa traz uma lista. E imagine. Olha só, pessoal. Esse é um método também de comunicação visual que diz o seguinte: essa vaca aqui, ó, tem mastite. Em qual teto? Vocês estão vendo que tem uma cruz aqui, ó, no teto dianteiro direito, lá no teto da frente direito. Nossa, qual antibiótico eu estou usando para essa vaca? O antibiótico que está na caixinha azul. Desse jeitinho aqui, ó. Caixinha azul. A pessoa não precisa nem saber ler. E se você trocar o antibiótico, mas pôr na caixinha azul, é o da caixinha azul. Tá aqui, ó. É o da caixinha azul. Quantos dias eu já dei antibiótico para essa vaca? Eu não sei, que eu coloquei antibiótico intramamário nessa vaca. 3 dias. 1 dia, 2 dias, 3 dias. E a vaquinha que tá do lado aqui, ó. Vermelho. Antibiótico? Vermelho. Bom, pessoal, isso daqui eu tenho certeza que 90% de vocês já escutou, já viu. Isso. Em algum lugar, já viu. Mas não funciona. Com o passar do tempo, vai indo e descontrola. E a hora que descontrolou, essa maldita aqui, ó, vai pro tanque. Você já viu fazendas altamente tecnificadas ter antibiótico no tanque, Sandro? Já. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Tá? O que mais, pessoal? E isso daqui, Sandro? Isso aqui, ó, é outro método para que as pessoas saibam visualmente o que precisa ser feito. É o mesmo método de comunicação visual, mas são ferramentas diferentes. Olha só, isso aqui é lá em casa e a gente não quer empacotar vacas. A gente não quer fazer com que um grupo de vacas chegue para a ordenha e logo em seguida, logo depois disso, já chega outro grupo de vacas e fica ali 1 hora parada. Só que o cara que traz as vacas, o cara está fazendo outras atividades enquanto o pessoal da ordenha está ordenhando. É assim que funciona em muitas propriedades. E aí, essa pessoa fica ali agora. Está na hora de eu trazer esse próximo lote para a ordenha ou não? O que foi criado lá por eles? Eles chegaram e falaram para mim: Sandro, quando chega nesse pilar aqui, ó, o portão que vai aproximando, que nós vamos tocando as vacas, esse portão vai aproximando as vacas. Quando chegar nesse pilar aqui, ó. Sabe o que é isso que está escrito aqui? Ó, olha aqui, ó. Tá são 3 fotos distintas. Ó. Esse é o pilar, aqui a gente deu um zoom, ó. Neste ponto, trazer as vacas. Foi escrito lá. E aí, quando o portão chega aqui, a pessoa que traz as vacas está na hora. Abre a porteira. Em outro ponto, se for mais distante, existem em algumas outras propriedades que a gente viu, o pessoal lá da ordenha aperta o botão, liga o giroflex. Isso. Está na hora de trazer mais um lote de vacas. Olha só. Isso aqui, Sandra, é lá seu também. Isso lá tá uma bosta, mas é lá no céu. Isso, tá ruim, mas é lá em casa. É isso mesmo. O que é isso? Pessoal, olha só. A gente tem aquela dúvida sempre, principalmente quando não somos nós proprietários que estamos ordenhando a vaca, de que será que a ordenha foi feita como nós combinamos? Primeiro gostaríamos, né? Porque eu não tenho combinado ainda disso aí. Será que foi feito como a gente combinou com os funcionários, como a gente gostaria que fosse ordenado? Essa sempre foi a pergunta. Mas essa pergunta principalmente acontece na cabeça do dono, só que nem o funcionário não tem jeito, ele não sabe o que aconteceu. Com esta ferramenta, que é onde nós vamos colocar os filtros, cada funcionário em sua ordenha sabe perfeitamente como que foi realizado o trabalho dele naquele momento. Exatamente. Na hora, acabou a ordenha, ele tira o filtro, isso aqui são os filtros da linha de leite, da linha de ordenha, canalizada, que uma boa parte de vocês deve de ter. Acabou a ordenha, o cara vai lá e tira o filtro e pergunta: esse filtro está mais limpo do que, por exemplo, este? Ou do que? Na hora, ele fala assim: vixe. Tá tudo sujo. Na hora a gente vê aqui que os tetos não estão sendo limpos adequadamente. Isso que a gente vê aqui. Ó. E daí a gente já pode imaginar mastite ambiental, a contagem bacteriana do leite do tanque. Para que serve essa ferramenta? Essa ferramenta serve para identificar problemas para que sejam resolvidos. Então, um método fundamental que nós temos de dominar é o método de solução de problemas. Porque o dia a dia nosso tem problema. Toda vez que vocês chegarem na fazenda e perguntarem para a pessoa: e daí, tudo bem? Ela falar: tudo bem. Esse é o problema. Porque sempre ela tem que falar: tem problema. Sempre. O dia que ela falar: não, tá tudo bem, não tem nada, não. Pronto, esse é o problema. A primeira coisa em solução de problemas é as pessoas identificarem problemas. Aqui, o cara da ordenha tem que falar: temos problemas, Sandro. Tá tudo bem na ordenha? Não, tá tudo bem. Não, acabou, já ferrou. Não, se o cara falar assim, que é a Ivone: não, tem problema, Sandro, vem aqui, olha o filtro aqui. Ó. Daí o Sandro, vamos solucionar o problema. Mas foi identificado. Você tá cheio de gloom. Tem gloom, acabou. Tem alguma coisa. Mas daí eu olho no computador no final do mês e não sei o quê. Pessoal, as coisas têm de ser rápidas. Rápidas. E quem identifica problema por excelência é quem está fazendo o trabalho. Aqui se identifica o problema a cada ordenha. O Sandro faz 3 ordenhas. Na hora, terminou a ordenha, ele já sabe. E nem precisa, porque o cara tem um outro indicador. Isso é um indicador. Então, nós vamos ter... rapidinho. Tá me ouvindo? Tudo bem, você? Tudo. Bom dia, né? Você troca esse filtro seu, só essa curiosidade, antes do seu lote de crônica ou não? Não, é do começo até o final. É porque, como eu desvio o leite, eu desvio só o mangote, os grumos vão aparecer no meu filtro, entendeu?
Ah, eu entendo. Sim, aí você vai ter o seu padrão de filtro. Cada um vai definir o que a gente vai falar para frente do seu porco. Do seu porco. Do seu porco. Cada um terá o seu porco, Augusto. Vocês vão entender o que é o porco para frente aí, pessoal. Nós vamos conversar muito disso, que é definir o que é o combinado para cada uma das suas. Por isso não adianta copiar da outra. Não adianta. Não funciona. Entendeu, Augusto? E isso daqui, olha, pode ser que esteja melhor do que foi nas ordenhas anteriores. Mas, independentemente de estar melhor, é um problema. E a Ivone precisa saber o que é problema. Tá? Bom, então, ligado a essa ferramenta, existe um método, que é um método de análise e solução de problemas. Análise e solução de problemas, que todos têm de dominar. A Ivone tem de dominar isso daqui. Como que se resolve problemas? Como se analisa? A Ivone tem de saber. Daí, pessoal, esses indicadores daqui lá no Sequita, né? Sequita. Acho que é Sequita, assim, está escrito lá. Isso daqui se transforma em indicadores para a gente ver o que está acontecendo no tempo. No tempo. Está melhorando ou está piorando? Está estável? Daí a gente cria cartas de controle, que é isso daqui, que nós vamos aprender. Isso é uma outra ferramenta que faz parte do método de análise e solução de problemas. Identificar um problema, pessoal, uma coisa fundamental também é padronizar o processo. Tá certo? Não adianta, se vocês quiserem mudar o processo antes de padronizar, não vai funcionar. Então vocês vão ver o filtro sujo, daí vocês vão chegar e ter uma forma de padronizar, um método de padronizar o processo que gera uma ferramenta. É o procedimento operacional, no caso aqui, de limpeza do tanque de pasteurização, lá no Sandro, que está aqui, ó, na frente do pasteurizador. Está na frente do pasteurizador. Passa 1, 2, 3, tudo com foto e o escrito. E quem fez isso daqui foi o Jorge. Junto com o Sandro. Mas não é, viu, Mário? O consultor que chega na fazenda e prega na parede. Isso não vai funcionar. O cara não vai seguir. Viu, Augusto? Não vai seguir. Esqueça. Você tem de fazer junto com o Jorge. Ele tem de participar. Porque se ele falar, não, Sandro, primeiro eu faço assim, assim, assim. Aí o Sandro fala, mas é a mão do Jorge aqui. Eu faço isso. Olha o Jorge aqui. Aí ele falava assim, tire foto agora. Eu ficava fazendo o que ele falava para mim. Exatamente. O primeiro passo é esse. Tira uma foto agora, Sandro. Tira uma foto. E se eventualmente ele está regulando a temperatura a 38,9 e o Sandro gostaria que fosse 35 porque XPTO, daí o Sandro fala, mas Jorge, por que isso daqui? O que está aqui, o 38,9? Por que isso? Eu não sei o quê. Mas se a gente fizesse 35, aí assim, vamos tentar? Daí sim, isso é feito junto. Senão não funciona. Não copie o procedimento operacional do outro. Pega aí o Instituto Girão, que está fazendo um trabalho bom, cria um monte de procedimentos operacionais e distribui nas fazendas. Ninguém vai seguir. Ninguém vai seguir. Bom, eu vou pular o porco aqui, ó, porque depois eu vou mostrar muito porco para vocês. Um outro método fundamental é o método de caçar desperdício. Caçar desperdício. Existe desperdício? Esse é um negócio. É o caça ao tesouro dentro da fazenda, Sandro. Então, vocês vão implementar o caça ao tesouro na fazenda, que é o caça desperdício. Mas as pessoas precisam ter ferramentas para enxergar o desperdício, que eu não vou colocar aqui, mas nós vamos tratar disso daqui. E uma outra coisa importante, eu peguei aqui esse pôster. Esse pôster é da Segunda Guerra Mundial. É um pôster americano, está escrito em inglês aqui. Esse pôster é para ilustrar o método de capacitação das pessoas. Nós temos um método que é chamado de TWI. E nós copiamos esse método do Exército Americano, na Segunda Guerra Mundial. E o cartaz era esse daqui. Ó. Sabe por que tem uma mulher aqui? Aqui grande parte das pessoas aqui são mulheres. Sabe por que tem uma mulher aqui, Madalena? No pôster, no cartaz? Por quê? Porque a mulher, ela arregaça as mangas e vai em frente. Não é isso, não. Não? Sim, a mulher faz isso. Mas a razão de ter colocado a mulher nesse pôster não foi essa. Foi o seguinte, os homens eram chamados para ir para a guerra. E daí, as mulheres é que ficavam em casa. A mulher, nessa época, em 1938, 37, até essa época, a mulher ficava muito em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. E o marido que trabalhava nas fábricas, por exemplo. Quando o marido foi para a guerra, precisava alguém para substituir o marido, para construir tanque de guerra, construir navios, fazer bala, fazer não sei o quê. Quem que ia fazer? Daí eles daí vamos chamar as mulheres. E as mulheres foram chamadas. Por isso que está escrito aqui, ó. Nós podemos fazer. Arregaçar as mangas e fogo. Nós arregaçamos as mangas, ó, e nós fazemos. Chá com nós. Deixa aí. Só que as mulheres não sabiam nada. Elas sabiam fazer comida, arrumar a casa, cuidar dos filhos. Que é muita coisa. Mas de fazer bala, fazer canhão, elas não sabiam. Não tinham noção. Então precisava ter um método extremamente simples, fácil de aprender e eficiente. E eles criaram esse método. É a mesma coisa na fazenda nossa, igualzinho. Se a gente não souber capacitar as pessoas, elas não sabem executar. Daí elas fazem corpo mole, sabe? Porque ela não sabe fazer. Muitas vezes, não é claro que não é a regra. Sabe? Então nós temos de ter um método. Você padronizou o processo, que é isso aqui, mas daí, como é que a gente capacita? O Jorge participou, mas como é que chama? Quem substitui ele? O João. Como é que vai ser capacitado o João? Tem que ter um método. E esse é um método de capacitação, que nós vamos praticar todos os dias. Tá? Bom, também ligado à solução de problemas, tem um tal de 5 porquês, que muitos de vocês já aprenderam também. É um método de identificação das causas dos problemas. Aqui está nós vamos ver isso daqui com calma, mas a gente se pergunta sempre por quê? 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 E a gente vai preenchendo essa ferramenta aqui e a gente fala, por causa disso, isso foi feito, portanto aconteceu isso, portanto. Quando a gente consegue contar uma historinha, a gente identifica as causas raízes. Se não fizer isso, Sandro, o que acontece é que fica num nível tal e a pessoa já parte para a solução e não resolve, porque a causa, muitas vezes, está completamente em outro lugar. E não naquele lugar que a gente imagina. A gente muda processos sem, de fato, saber a causa raiz. E a nossa cabeça já funciona automaticamente para a solução. Sempre é isso. Eu vejo o problema, eu penso na solução, eu não penso nas causas. Exatamente. Bom, pessoal, esses métodos, tem outros, eu coloquei aqui para ilustrar para vocês. Esses métodos, todos praticados, levam, juntamente com as ferramentas, ao engajamento das pessoas. Isso envolve
ter claro o propósito. Por isso que eu comecei falando de propósito e vou terminar aqui com propósito. A participação das pessoas, o engajamento vai levar à melhoria contínua desse negócio. E, por último, é o que eu escrevi aqui atrás. Ó. A gente vai ter os resultados de forma melhorando sempre. Resultados melhores sempre. E isso cria o sistema MDA de gestão. O sistema MDA é isso. Ele parte do jeito de ser, por identificação do que é valor, que nós já conversamos bastante. Nós vamos conversar agora como criar valor, como dar fluxo nos processos e como solucionar problemas. Isso é o sistema MDA. E aqui está a clareza do que tem de ser feito, enquanto que aqui está em entregar aquilo que foi definido, que precisa ser entregue aqui. Aqui, tudo está relacionado com solução de problemas, que é o grande papel de toda e qualquer empresa. Solucionar problemas para melhorar sempre. Problema é a coisa mais bem-vinda que pode existir. Não é ruim. Tudo muda, não esqueçam. Então, olhe problemas identificados como uma dádiva. O grande problema é não ver problema. Daí você não soluciona, você não viu, você não acha que tem problema. Então, pessoal, esse é o sistema MDA de gestão. A gente tem o jeito de ser, que eu acabei de falar, tem o valor, que nós já falamos, nós vamos na próxima aula falar de criação de valor, depois nós vamos falar de rotina do gestor, que é fluxo, e nós vamos falar de solução de problemas. Tá? Não esquecendo que não queira mudar o comportamento das pessoas falando, explicando. Não é dessa forma. Vocês mudam o comportamento a partir da utilização de métodos e ferramentas. Daí as pessoas mudam. Mas vocês precisam saber qual é o jeito de ser que precisa ter. Para tudo que for feito, está dirigido ao jeito de ser. Senão não tem sentido. E não pode ser o lucro, Sandro. Não pode ser o lucro. Senão não vai dar certo. Tá? Aqui tem um vídeo do Sandro, mas vocês podem ver no portal. Tá? Bom, na próxima aula, nós vamos falar sobre, e daí, como implantar isso tudo aqui. Ó. Como implantar o sistema MDA de gestão. Como fazer? Isso vai ser um passo a passo. Vai ser devagarinho. Porém, precisa ser completado em 6 meses. 6 meses, no máximo, de preferência um pouco antes. Tá? Mas vai ser um passo a passo. Não é amanhã. É devagar. Outra coisa. E isso tem de ser compartilhado. Então, nós vamos montar na fazenda um local, que a gente chama de sala de guerra, mas é um local na fazenda onde a gente vai ter como a nossa sala de aula teórica, que é para mostrar uma série de coisas que nós vamos ver aqui. A sala de aula prática é no local do trabalho. E é lá que nós vamos capacitar as pessoas. Na sala de aula teórica é para dar conhecimento. Ó, peraí, conhecimento não. É clareza, essa é para dar clareza do problema. Mas daí a solução do problema vai ser no campo. Não resolve. E daí eu vou mostrar esses slides aqui para vocês. Ó, tá? Fazer um plano de ação e eu vou conversar. A primeira coisa vai ser a respeito de tempo. Como é que vocês vão achar tempo para fazer isso? Eu tenho certeza que está todo mundo ocupado. Nessa. O dia é pouco? O dia é pequeno para cada um de vocês. E daí? Como é que nós vamos fazer? Mas isso é para sexta-feira. Próximos capítulos da novela. Tudo bem? Tudo bem. Tarefa de casa, professor. Eles podiam muito bem começar a entender aqui, né, professor? O que eles estão olhando de valores dos negócios? Quais são os valores de vocês? E vocês, daí, vocês vão receber esses slides, eu acho que amanhã, porque eu fiz uma besteira aqui de manhã, e esses slides eu não consegui gravar, sabe? E eu vou ter de refazer essa onça aí. Então, eu vou trabalhar hoje à tarde nisso, e amanhã a dona Bárbara encaminha. Não hoje. Pode ser, Bárbara? Tá? Ou se eu terminar hoje também, vem aqui do meu lado aqui. Ó. Então, ó, daí a Bárbara encaminha para vocês. Tá bom assim, pessoal? Bom, e o que você tem de mensagem para eles? Que hoje, logo depois da aula, eu vou enviar as informações, então, a respeito das análises individuais, para quem tem a vontade, né, de participar do workshop. E para quem também tem vontade de participar, só como ouvinte também, a gente também vai enviar as informações. Não hoje, mas quando estiver mais próximo. Mas fiquem tranquilos que tudo vai ser comunicado pelo grupo. Isso. Mas que você tem algumas perguntas a fazer. Por quê, pessoal? É o seguinte, posso falar para eles? Posso? Seguinte, pessoal. Está aberto aqui, tá? A identificação de vocês que estão aqui que nós temos, é a que vocês fizeram na inscrição. Só que, eventualmente, a identificação no laboratório é diferente. Então, a gente não sabe quem é quem. Então, nós vamos pedir para vocês, nós vamos fazer algumas perguntas para que a gente possa identificar. E daí, no workshop, nós vamos trabalhar esses dados. Tudo bem? Então, eu vou enviar no grupo, pessoal, alguns dados que a gente precisa. E aí, o caminho vai ser vocês verem a mensagem no grupo e me retornarem no privado com as informações que eu vou solicitar, tá joia? Mas aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para me ligar, mandar mensagem. E aí, a gente vai conversando e se ajeitando. Isso aí. Tá joia? Muito bem. Acabamos? Era isso. Mas era isso. Mais uma etapa da nossa caminhada para Santiago de Compostela. É isso aí. Agora, essa etapa ainda é de preparação. Isso. Nós não começamos a caminhar. A caminhada será a implantação dos métodos e ferramentas. Mas antes de vocês implementarem os métodos e ferramentas, vocês precisam entender que vocês precisam se preparar mentalmente. Colocando tênis, fazendo musculação, né, Bárbara? Acertando a comida, tal. E isso daí é a preparação ainda. Daí nós vamos começar. Peraí, agora vamos sair para a jornada, para a pista. Muito bem. Certo, Miller? Tá bom. Certinho, Paulo. Certinho, professor Paulo. Tá entendido, meu amigo? Tá entendido. Tá claro? Tá lógico? Sim, tá bem bacana. Né? Tá se preparando para Santiago? Ó, eu espero tá assim, com uma bagagem boa quando a gente estiver próximo já. Legal. Digamos que no último trecho da viagem eu já quero estar com a minha bagagem já boa. Você vai estar com isso com tudo que eu vou precisar para utilizar lá. Você vai encher a sua mochila antes de começar. Daí você vai começar. Mas primeiro, isso daqui é enchimento de mochila. Tá? Muito bom. Alguma pergunta? Alguém?
Então tá bom. Só uma questão aqui, Paulo. Fala, Guilherme. Esse que você passou meio... a gente vai voltar nesse, por exemplo, esses caças, desperdício, esses tópicos todos, a gente vai destrinchar ele melhor, né? Só para eu entender. Como é que eu não entendi? O que o professor fez aqui, ele mostrou, foi mostrar qual será a nossa caminhada. Então, para cada ponto desse que o professor colocou, caça desperdício, comunicação Tá aqui, visual... Métodos e ferramentas, pessoal, é a caminhada. Caminhada é métodos e ferramentas. E o enchimento de mochila é daqui para baixo. Só que, pessoal, o que eu estou falando para vocês é que não queiram mudar o comportamento das pessoas ou de vocês antes de começar. Vocês não vão conseguir. Vocês têm que entender isso daqui e falar, eu quero esse jeito de ser. E daí os métodos e ferramentas vão consolidar esses conceitos aqui, que vocês, esse jeito de ser, e vão fazer com que o jeito de ser vá mudando devagarinho. Não é isso, Bárbara? Tem de mudar devagar, meus amigos. Se vocês fumam e querem parar de fumar hoje à tarde, é difícil. Se vocês estão gordos, sabe, como eu, e eu quero emagrecer, eu não emagreço hoje à tarde. É passo a passo. Daí eu uso um método. O método envolve minha dieta, exercício, que mais? Enfim, são essas duas coisas. Pesar, ter os indicadores. Não é isso, Mário? Para eu emagrecer, eu tenho que ter isso. Não adianta eu falar, eu vou emagrecer hoje à tarde. Não resolve. É a mesma coisa. Tem um método e ferramenta. Daí o método e ferramenta te leva a emagrecer. Mas antes, eu quero isso daqui. Eu quero ter disciplina, eu quero... Só que a disciplina está embutida aqui. São essas coisas aqui. E a gente vai, que nem você perguntou, olhar cada uma dessas ferramentas e desses métodos, tá bom? Então, cada uma daquelas fotinhas que o professor mostrou será assunto de um encontro São 3 meses, pessoal. 3 meses que nós vamos estar caminhando para Santiago. Está aqui, ó, devagar. E vocês vão implantar devagarinho, os métodos e as ferramentas. Mas sabendo isso, eu não canso de enfatizar, né, Bárbara? Agora eu consigo enxergar por que os métodos e ferramentas, muitas vezes você copiar de um lugar não funciona no outro, porque todo esse enchimento de bagagem aí é muito particular de cada fazenda, né? Exatamente. As pessoas têm uma determinada cultura que viveram antes e tudo mais, tudo isso está embutido aí dentro. Né? Isso aí, legal. Daí você começa a entender por que você coloca um método de empenhar vaca, mesmo ferramentas, mas não acontece, não melhora o resultado. Por quê? Porque não tem isso aqui. Entendeu, amigo? Às vezes a gente pega a mesma ferramenta, em duas fazendas diferentes, uma funciona, outra não. Resultados diferentes. O Sartori mesmo está cansado de mostrar resultado aí, né, dos protocolos que ele desenvolve lá. O último agora foi o Exalc Sync que ele desenvolveu lá. Aí ele fala, isso aqui vai aumentar 10% da prenhez nas vacas e tudo mais. Mas aí quando ele separa por fazenda, né, aí tá, teve fazenda que aumentou 15% de fazenda que não teve efeito. Né? Então, olha o efeito de fazenda. Tá aí, o efeito de fazenda. Por isso que fazer entre fazendas é muito complicado. Porque isso aqui é diferente. Agora, você teria de ter um rebanho bastante grande e dentro do rebanho, dentro da mesma cultura, você implantar com diferentes tratamentos. Daí sim. E mesmo assim é difícil, mas essa é outra coisa. Tá certo? Bom, pessoal, isso daqui é válido só para fazenda grande? Negativo. Uma fazenda pequena é muito mais fácil, porque tem menos gente. Nós vamos ver isso daqui é mais fácil numa fazenda pequena. Do Valfrido? Só tem 2 pessoas que ele comentou? É mais fácil para você, Valfrido. Você pega uma fazenda com 200 pessoas que tem aqui, putz, daí é mais complicado, porque você tem que fazer 200 passarem a ter comportamentos determinados. Daí é mais difícil. Entendeu? E é também por isso, Sandro, que você pega os dados de CCS nosso, não tem nada a ver com o tamanho da fazenda. Tem fazenda boa grande e fazenda boa pequena. Boa no sentido de CCS baixo. E fazenda com CCS alta com fazenda grande e fazenda com CCS alta. Exatamente, com lucro tanto a grande quanto a pequena. Boa! Vamos almoçar? Fala, Valfrido. Tem um colega produtor aqui que já chegou a produzir 16 mil litros dia, e ele me disse o seguinte, se você não conseguir ter lucro com 100 litros, você não vai ter com 1.000, não vai ter com 10 mil, não vai ter nunca. É verdade, é verdade. Existe uma economia de escala, sabe, Valfrido, até um certo ponto. E depois ela vai caindo, justamente por causa do que eu falei. Quando você passa de uma pessoa para 5, 10, a coisa tá. Isso daqui é fácil. Quando você passa de 5, 10 pessoas para 50, 100, 200, 1.000 pessoas, isso daqui é mais difícil. Daí essa economia de escala vai caindo. Vai caindo, tá certo? E se você com uma pessoa não consegue fazer um negócio ter lucro, meu amigo, com 1.000, certeza que você não vai conseguir. E essa é outra razão, Valfrido, de eu falar, primeiro, domine isso, para depois querer crescer. Para depois investir, fazer freestyle, fazer isso, comprar vaca, não sei o quê. Primeiro isso. Dominou. Agora, daí cresce rápido. Tudo bem. E aí agora, o Jean aqui, professor, acabou de perguntar se a gente vai falar sobre rotatividade de funcionário, como mais para frente. É o último módulo da jornada, nós vamos falar como atrair e reter pessoas. É o último. Isso aí. Não adianta querer mexer com as pessoas agora, me despedir, chamar as pessoas e falar, não, daqui para frente tudo é diferente. Não vai adiantar nada. Tá bom? Carinha dela. É só almoçar e até sexta-feira. Grande abraço a todos. Abraço. Até mais, boa tarde. Tchau, tchau. Um abraço.